Teremos agora a palestra, os livros estão aí, a palestra Noosfera. Nomezinho diferente, né? Que será que se trata? O conceito da noosfera veio através do filósofo francês Pierre Teilhard de Chardin, e ele disse que, assim como há a atmosfera, existe também o mundo das ideias formado por produtos culturais. Estamos todos nós envoltos em largo oceano energético e nos nutrimos não só de alimento para abastecer nosso corpo físico, mas nos alimentamos também da substância mental em grande proporção. Dia chegará em que não se poderá negar que o espírito é a essência que comanda a evolução de nossa mente e até de nosso corpo físico. Cada ser vê e analisa a vida humana de acordo com o seu grau de conhecimento ou ignorância. Cada um é responsável por ampliar seu universo próprio, seja em conhecimento, seja no amor, que é o alvo evolutivo mais concreto, que temos certeza desse objetivo traçado pelas leis universais. Se cada um de nós buscarmos o conhecimento de nós mesmos e de como funciona a nossa energia psíquica e as energias que emanamos e as formas pensamentos que nos atraem ou nos adoecem, e de como nos tornamos instrumentos conscientes do bem que podemos fazer a nós mesmos e aos nossos semelhantes, como poderíamos nos tornar melhores? Assim fazendo, estaremos ampliando a consciência coletiva, trazendo frutos à humanidade. Esta é a proposta de Noosfera. E para apresentar esse tema, nós teremos como orador José Fernando Mendonça de Araújo, ou simplesmente Zé Araújo, nascido em Recife, Pernambuco, mas de coração catarinense, sentiu as primeiras manifestações mediúnicas aos 9 anos de idade, quando escrevia textos cuja autoria desconhecia. Possui faculdades mediúnicas como psicografia, psicofonia, transfiguração, ectoplasmia, xenoglossia, clareaudiência, clarividência e a paranormalidade natural de psicometria. Há mais de 30 anos, estudando e se dedicando à doutrina espírita, fundou, juntamente com sua esposa Eunice Cipriane Araújo, o Centro Espírita de São João Batista, CEAM Recanto do Saber, e posteriormente a CIU Recanto do Saber, em Blumenau. Possui vários títulos publicados, alguns psicografados, outros de própria autoria. Como médium psicógrafo, possui vários títulos editados, como Resgate Libertador, Caminheiros do Bem, No Templo do Reencontro, Contos do Outro Lado. De autoria pessoal lançou Conhece-te a Ti Mesmo e a Arqueologia do Ser. Estuda as energias e a fluidoterapia desde 1991. José Fernando Araújo é autodidata e um pesquisador das inteligências e competências que envolve o ser humano. Profissionalmente é headhunter, coaching profissional e coaching pessoal. Já realizou trabalhos em todo o Brasil e na Europa. Compilador da ferramenta Inato, Inteligências Naturais Humanas, e fundador do Instituto de Evolução Humana. Na vida profissional, usando o pseudônimo de Ivanovich Ivanov, lançou recentemente o livro Somos Todos Inteligentes. E além do lançamento, esse mês, do livro Somos Todos Inteligentes, em sua vida profissional, lançou no mês de maio desse ano o livro Cidades Espirituais, Muitas Moradas, pelo espírito Luiz Felipe, e Contos do Outro Lado 2, por espíritos diversos, que está sendo lançado nesse fórum, e de autoria pessoal lança nesse fórum também, na data de hoje, o livro Noosfera, a energia de cada um de nós. A palestra de hoje está sendo em cima desses 2 livros que estão sendo lançados, né? Esse foi lançado há alguns dias, com o pseudônimo de Ivanovich Ivanov, e a palestra que nós vamos ouvir fala sobre Noosfera. Esse livro, além de estar sendo lançado hoje com esta capa, ela está com edição limitada lá na frente depois para quem quiser adquirir.
Com vocês, portanto, Zé Araújo. De novo, muita paz para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje de um assunto que ele é bem natural e por ser muito simples e estar no nosso dia a dia, nós não percebemos. É necessário, para tanto, que nesse momento as pessoas que estão com seus copos mais cheios, com suas jarras mais cheias, esvaziem um pouco para que possa perceber a simplicidade. Quando eu escutava agora falando sobre os livros, quero dizer para vocês que estou aprendendo a escrever ainda. Lá no passado, quando o irmão Jonas ainda escreveu por nós ali, que o primeiro livro foi pela DPL de São Paulo, primeiro lançamento, eu confesso a vocês que eu tinha um pouco de inveja do irmão Jonas, daquela forma poética de escrever, aquele jeito falando sobre a Bahia, sobre o cacau, sobre aquela família no Resgate Libertador. Confesso que eu sentia um pouco de inveja deles. Poxa, queria eu ter essa condição de escrever. Aí nós escrevemos o primeiro livro, Conhece a Ti Mesmo na Vida Profissional. Meu Deus do céu, só eu mesmo entendo aquele livro. Tanto que eu tirei ele do mercado, porque é um livro muito técnico, pesado, complicado, e que só eu mesmo entendo. E depois escrevi o Arqueologia do Ser, onde melhorou um pouco, mas mesmo assim também é um livro que é de pouco entendimento para as pessoas que a primeira vez que estão no assunto, né? Mas aí, agora eu acredito que a gente está aprendendo a escrever. Alguns escritos lá disseram, o doutor Hernando Guimarães Andrade, que é um espírito que eu vim conhecê-lo, ele diz que a gente já se conhece há um tempo, mas vim conhecê-lo através das psicografias em 2012, esse livro Nosfera, eu recebi muitas inspirações dele, de um cientista famoso, mas que eu não tinha conhecimento dele, que é o Nikola Tesla, né? Que veio falando inglês comigo há 2 semanas atrás, querendo que eu mudasse o nome de um capítulo, e eu digo, olha, em inglês eu não sou muito bom não, agora se eu falar em alemão eu até vou entender. Aí eu acho que ele é poliglota mesmo, depois foram pesquisar, ele começou a falar em alemão e eu entendi que ele disse para mim mudar o nome éter que eu estava usando, o FCU, para a energia escalar, que ele queria dar umas inspirações sobre essa energia escalar, do quanto ele tinha uma missão na Terra aí, né? E me disse também que era uma pessoa que essas questões dos grupos, ele se enquadra num grupo, disse que não ia me dizer para eu tentar descobrir, só deu uma palhinha. Ele disse que era uma pessoa muito crítica e cheia de manias. Depois eu até quero ver se encontro a biografia dele na internet de alguma forma para a gente ler. Vamos lá. Bem, a Kátia já falou muito bem aqui do Chardin, né? Esse pesquisador me inspirou muito quando Chardin falou, por conta dessas trocas mentais que nós fazemos no dia a dia. Como ele teve uma época para falar sobre isso, para estudar sobre isso, não senti nenhuma inspiração até hoje do Chardin, até eu evoquei, como fazia Allan Kardec, né? Evoquei vários espíritos dessa vez, mas não aparecia não, só aparece para mim o Dr. Hernani, né? O Nikola Tesla, que eu não conhecia, uma portuguesa que veio ajudar na tradução ali comigo, que havia aparecido em Portugal ano passado, que eu nunca havia falado, que é a Saudade Cortesão. Ela parece que foi uma poetisa, né? Portuguesa, mas casada com um brasileiro, e aí foi quando nós chamamos, mas ele não veio. Os espíritos só vêm quando eles querem, né? E pode até estar perto da gente, mas não se fazem presente por algum motivo, está reencarnado, tantos motivos podem haver, né? Mas não consegui falar com o Chardin. Então, porque eu queria pedir permissão a ele, mas pedi em oração. Eu digo, olha, Taliati Chardin, eu quero usar o seu termo, né? Peço licença, eu sei que é público, mas usar de uma forma não muito diferente, mas vamos focar a nosfera nas energias de cada um de nós. Então vamos lá. A nosfera coletiva, nós percebemos que todos nós estamos envoltos. Fazendo um link com Carl Gustav Jung, que falava do inconsciente coletivo, eu vou falar da cidade de Blumenau, porque é uma cidade que estou morando aqui, resido vivo há 17 anos. E a atmosfera, a psicosfera, essa energia coletiva de Blumenau, ela é completamente voltada para uma energia continuadora, uma energia onde se percebe que são gregários, gostam de grupos,
É uma energia que traz também os lados negativos, que quando as pessoas estão enfraquecidas, elas vão sentir muito mais desconfiança e medo. Eu já tive várias respostas de pessoas de São Paulo. Eu tenho um amigo que inclusive faz parte do CI, o Roberto Carrilho. Por várias vezes ele me disse que ele apesar de ser uma pessoa de São Paulo, o tempo que ele está morando aqui, que é 15 anos, ele se sente que ele, meio que nessa atmosfera coletiva, ele sente mais receio, mais desconfiança, com o pé atrás, porque o grupo dele já é um grupo de ter receio, mas isso, dessa atmosfera coletiva, potencializou essas questões internas dentro do Roberto Carrilho, que é de São Paulo, e eu entrevistei, como sou também muito cético, né, várias pessoas de outros locais que vieram morar em Blumenau. Eu mesmo vim sentir essa síndrome energética e mental de Blumenau de uns 7 anos para cá. Eu me peguei várias vezes indo na casa onde morava, ver pela janela se os carros estavam na garagem e saio da cama para ver se a porta está fechada, coisa que eu nunca fiz. Morei em Brasília, Recife, morei em São Paulo, e vejam que essa atmosfera coletiva de Blumenau é uma atmosfera que também eu percebi na Alemanha. Com essas 3, 4 vezes que nós tivemos na Alemanha, também percebi que existe no sul da Alemanha, muito forte também. No norte da Alemanha as pessoas te cumprimentam já bate papo contigo, mas no outro dia finge que não te conhece. A diferença do sul da Alemanha é que as pessoas não te cumprimentam logo, ficam assim olhando para ti, olhando, mas quando faz amizade contigo é para sempre. Né? Então assim, no livro Nosfera, nós colocamos um pouco da Alemanha e um pouco de São Paulo, porque eu também conheço pessoas que já foram para São Paulo, que são do grupo da psicosfera de São Paulo, que são os inteligentes futuristas, os multifaces. Eles são pessoas daqui de Blumenau, de Gaspar, de São João Batista, que nos contaram que ao morar em São Paulo, ao viver lá, potencializou aquela questão de não ficar presente. Ou seja, aqui eles ficavam um pouquinho presente para ver o que ela está falando. Quando foram morar em São Paulo, além de se tornar workaholic, ficar com aquela coisa, ficaram parecidos com o entroncamento da Sé em São Paulo. Não sei se quem já esteve lá no entroncamento da Sé em São Paulo, levanta a mão quem já esteve no entroncamento da Sé em São Paulo. Olha, várias pessoas vão poder confirmar que as pessoas estão te olhando, mas não estão te vendo. Ou seja, está olhando para você, mas está longe pensando em outras coisas. Então, quem vai morar em São Paulo, existe essa atmosfera coletiva, esse psique, né, coletivo, essa energia, que acaba influenciando principalmente das pessoas que se tornam enfraquecidas, ou por uma baixa autoestima, ou porque não estão muito bem, ou não estão muito localizadas, seja em Blumenau ou em São Paulo, ela vai sentir isso, esse desconforto. Foi o que acabamos de falar. E aqui, o universo pessoal, nossas camadas. Bem, eu abro essas nossas camadas com um cientista que eu não sabia, eu vim saber agora que depois que eu pedi para a Kátia fazer a revisão, ele desencarnou em 2007. Também evoquei o espírito do Dr. Paul MacLean. Não é? Mas parece que eu não sou um bom evocador, não. Porque eles não vêm, não, eles só vêm no CI ou quando eles querem vir, porque eu evoquei esse daí também, não apareceu, não é? Então está vendo que o telefone toca lá para cá, não adianta dizer, não é? Porque não apareceu o Dr. Paul MacLean. Mas há muitos anos que eu já faço um link com o Dr. Paul MacLean. Eu acredito que comecei a fazer esse link desde o ano de 2007, 2008. Acho que ele já estava ainda vivo quando eu fazia esse link ainda, porque tinha um aluno que disse que tinha visto lá nos Estados Unidos, aluno que eu digo é do Instituto na época, e disse que havia visto no pórtico, escrito lá essa frase que ficou célebre, né, dele, que uma tal situação implica que somos obrigados a ver a vida através de 3 situações diferentes, ou seja, de uma maneira ativa, de uma maneira emocional e de uma maneira racional. Isso em inglês, mas com outras terminologias que quer dizer isso que nós estamos falando para vocês em português. Ou seja, o Dr. Paul MacLean disse assim, que as pessoas ativas, que ele inclusive, quando estudou as camadas cerebrais, ele conseguiu perceber que a primeira camada de nós seres humanos foi a camada que ele intitulou-se de reptiliana. Para Paul MacLean, nós teríamos 3 encéfalos diferenciados. E se nós linkarmos com o André Luiz no mundo maior, do 1º, 2º e 3º andar do espírito, e linkarmos também com Sócrates, que está lá na Nosfera, a gente faz um link bom, Sócrates falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre, e se linkarmos com Platão, que falava do homem razão, homem emoção e homem ação,
e linkarmos todo esse trabalho que a gente faz no Nosfera com a questão 146 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? E a primeira resposta é não, não tem. Mas eles dizem, depois da resposta não, sempre depois do não tem que haver uma explicação, né? Porque tem grupo de comportamento que se você dá um não para ele, mas não explica, ele faz por quê, né? Então, a espiritualidade já sabia que Kardec, como um excelente questionador, ia perguntar por quê, né? Então, a resposta é assim, não. A resposta é 146. Porém, existem agora várias traduções que mudam as linguagens, né? Mas nesse que eu li há muito tempo, que é o Livro dos Espíritos, muito antiguinho que nós temos, da Federação Espírita Brasileira, diz assim, não, porém, nos grandes gênios e naqueles que pensam muito, está localizada na cabeça. Enquanto que aqueles que pensam demais nos outros, na humanidade, está localizado no coração. E na 146A, não muito satisfeito, Allan Kardec parece que para completar, para trazer para nós no futuro ilações sobre isso, pergunta 136A, 146A. O que dizer daqueles que dizem que a alma está presa num centro vital? Aí ele diz assim, é porque é esta parte do organismo que ela está atrelada, por ser aí o ponto de convergência, porque Allan Kardec, se você ler a Revista Espírita com cuidado e atenção, vai perceber que antes do Espiritismo, Allan Kardec era um grande estudioso do magnetismo, da energia. Tanto que ele teve que optar várias vezes na revista, em 1868, 1865, 64, 65, acho que é 66, se não me engano, tem um artigo que fala, ele dizendo que o magnetismo e o espiritismo, um prova o outro. Mas ele teve que largar um pouco o magnetismo. Mas ele sabia, ele conhecia os chakras. Ele sabia o mesmerismo, que era mesmer. Então, o centro vital que ele quis dizer, porque quando nós estamos trabalhando nos chakras, nós sabemos que esse centro aqui é o centro da cocriação, do genésico, essa coisa toda. Então, isso combina, a gente fez um link, com o homem ventre de Platão, de Sócrates. Ok? Então, aqui são as pessoas que têm proatividade. Paul MacLean, nesse encéfalo triuno, ou trino, ele coloca o neocórtex cerebral, essas três camadas, que o neocórtex cerebral, nós vemos que cognitivamente falando, tem pessoas que usam mais o racional, são muito racionais. Ou seja, pensam para antes decidir. E tem pessoas que usam muito o emocional, que quer dar um não, mas faz assim, ai, tadinha, eu não posso negar. Não é? E tem pessoas que, no reptiliano, vai usar muito essa área do movimento, não consegue ficar parado assim, tem que se movimentar, não consegue, ou seja, eu faço, depois eu pergunto. Aí quando a pessoa diz, mas não era assim, já fiz. Eu tenho um cepticismo muito grande em relação, eu acho que desconfiança tem um limite, né? Porque eu não tenho desconfiança, graças a Deus, para desconfiar, eu sou até muito inocente, como diz a minha mulher, para desconfiar das pessoas, eu sempre estou acreditando que as pessoas podem fazer o seu melhor. Mas cepticismo não tem nada a ver com desconfiança, cepticismo é tudo que eu vou falar para vocês hoje aqui, eu estou muito feliz e contente olhando no olho de vocês, porque tudo que nós vamos falar hoje aqui a gente consegue provar. Só é montar um grupo na sua casa espírita, onde quer que seja, em qualquer língua, com qualquer pessoa a gente consegue provar. Isso é que é legal. Por isso que nos dá essa confiança de estar aqui perante vocês falando, porque é tão natural, é tão simples que as pessoas estão carregadas de paradigmas, vão sair daqui e que tiver muito estudo, não tendo nada contra, mas não vão dizer assim, não entendi muito não. E pessoas mais simples vão dizer, eu entendi tudo. Tu entendesse? Mas tu não tem faculdade? Mas eu entendi o que ele quis dizer. E acontece comigo. Não é? Realmente, se esvaziar um pouco o copo, vai aprender, vai entender. Fizemos um teste nesse cepticismo. Eu tinha feito na nossa casa, com a sobrinha da minha esposa, mas não servia. É bom quando você vai fazer fora. E um determinado empresário que gosta de duvidar, eu gosto quando duvide, mas que duvida eu duvido para crer, não duvidar para implicar com a pessoa, né? Esse empresário, eu vi que ele duvidava para crer, faltava uma prova para ele quando eu falava sobre racional, emocional e ativo. E ele propôs o seguinte, chegaríamos na empresa dele por volta das 10, 15 para as 8 da manhã, os funcionários iam chegar de 8
8 horas, e preparamos um balde de água, deixamos no meio da empresa, é uma empresa escritório, deixamos um balde de água cheio ali, não tão cheio, mas quase cheio. E a gente combinou o seguinte, uma jovem que é muito ativa, né? Uma jovem muito ativa e um rapaz bem racional. A gente já escolheu as pessoas, eu disse para ele, tem que ser essas duas pessoas, que uma racional e outra ativa. E eu falei o que ia acontecer, ele disse, cara, se acontecer isso, eu vou acreditar nessa ferramenta tua para sempre agora. Vou usar ela como modelo de vida. Eu digo, vamos ver então. Aí eu disse, não, mas tem que fazer o seguinte, quem tem que entrar primeiro é o racional. Aí entrou o racional, olhou esse balde de água, olhou para o teto, pensou assim, eu não vou mexer com isso, eu não quero conflito, deixa aí. Aí entrou a moça ativa, entrou na empresa com a bolsa, né? Ah, deixar esse balde aqui, isso aqui não pode ficar aqui. Aí você pergunta, quem está certo? Quem está errado? Ninguém está errado, ninguém está certo. Veja bem, o racional, ele racionalizou que podia ter uma goteira e de repente, ele observou que é melhor deixar aqui porque quem colocou, pode ser que não queira que tire. Já a pessoa ativa, que é aquela pessoa, ela não pensou, porque ela agiu. Ela prontamente disse assim, esse balde não pode ficar aqui. Carregou o balde, joguei a água fora. Isso nos mostra, para começar com as camadas cerebrais do Dr. Paul MacLean, de que isso está inserido no contexto do dia a dia nosso. Existe inclusive pessoas que criam energias antagônicas nos ambientes, que inclusive a gente fala um pouco disso no capítulo do Nosfera que nós intitulamos de energias discordantes. E eu já vi fazendo layout humano em algumas empresas, que o dono fez assim, mas eu queria saber que milagre tu fizeste, rapaz. Eu digo, por quê? Porque essas duas pessoas agora estão sorrindo na hora porque na hora do intervalo lá grande do almoço, eles têm um negocinho de jogos, assim, sinuquinha, tudo, e essas pessoas elas ficavam bem afastadas, porque elas trabalhavam, imagine que elas trabalhavam assim, um aqui e o outro aqui sentado. A pessoa que era ativa aqui fazia assim, ó, ai, que lento esse demônio, eu não aguento, que pessoa mais lenta, mais demorada, olha como é que ele pega no negócio. E essa pessoa aqui, que é bem racional, bem calma, fazia, ai, ninguém merece trabalhar com uma coisa dessa, Jesus. Eu vou sair daqui dessa empresa. Quer dizer, o que nós fizemos, como são energias antagônicas, né? Nós colocamos baias, não de cavalo, aquelas de escritório mesmo, e as pessoas trabalhavam uma num lado e outra no outro, e começaram depois até a se dar bem. Já ouviu que tem casos que o marido e a mulher têm uma divergência energética, né? Um está bem, quando o outro chega faz... sobe uma coisa. Está me vindo na mente agora, eu deixei para fazer talvez eu não use as telas todas, tá? Não use obrigatoriamente, que eu não gosto de seguir regras, né? Isso realmente é um defeito de fábrica. Mas está me vindo aqui na cabeça para falar de um assunto que eu pesquisei. Eu fui fazer uma pesquisa e acabei encontrando outras informações. Eu pesquisava o passado com as pessoas mais velhas sobre como é que era essa questão ativa nas épocas, mas não estava querendo descobrir isso que nós descobrimos. E que quem vai comprovar agora são pessoas de 50, 60, até de 70 anos que estiverem aqui na plateia. Vejamos bem, consegui perceber que esses ciclos ativos, emocionais e racionais, existem ciclos energéticos e psíquicos no planeta Terra. Vamos ver. Não importa se você é de Portugal, da Suíça, da Alemanha ou do Brasil, vocês agora abram a mente para perceber o que nós vamos lá. Os jovens vão ter que perguntar aos seus nonos, nonas, opas e omas e vovôs e vovós. Vamos lá. Comecei a perguntar no ano, praticamente, na década onde eu nasci, que é a década de 60. E eles nos falaram que as pessoas na época da década de 60, naquele ciclo ativo, as pessoas tinham quase nada de estudos, mas tinha muita proatividade. Tinha muita reptilianidade. As pessoas se moviam e faziam fortunas, faziam suas coisinhas, suas coisas e tinham dinheiro. Eram os que mais tinham dinheiro, as pessoas ativas. E aí um outro senhor que eu pesquisei disse assim, e sabias que naquela época, quem não acompanhava a gente ia para a casa de saúde? Talvez em Portugal tenha outro nome. Diz que ia uma casa de repouso, uma casa de saúde, porque ficavam cansados que não aguentavam acompanhar os ativos. Então quer dizer que no ciclo dos ativos houve uma doença correspondente, ou seja, uma enfermidade correspondente. Aí depois eu fui entrevistar outras pessoas já dos anos, depois do Woodstock,
depois daquela coisa da era de aquário ali que estava nascendo, percebemos que havia uma coisa racional. As pessoas estavam pensando por que fazem isso, por que a gente tem que fazer aquilo. Era uma quebra do sistema, de uma programação que havia sido feita pelas gerações anteriores. E aí, nesta pesquisa, nós percebemos que eles falaram que aí começou um tal de currículum, né? Um tal de medir o coeficiente de inteligência, veio um tal de CDF nas escolas. Aí vocês já lembram, né? Uma pessoazinha assim que tirava nota boa e a gente, para acompanhar, disse que as pessoas iam também para os psicólogos porque ficavam com dor de cabeça de tanto forçamento para acompanhar os CDFs da época, dos anos 80. Quem concorda com isso, levanta a mão, que já vivenciou isso. Isso aí se chama ciência empírica. Vocês percebem o que nós estamos falando. Então, como é simples, não tem curriculation, não é scientistlation e não é de nenhuma universidade, né? Então, às vezes as pessoas não dão um validation também. Mas, vamos lá. O importante é a verdade, porque depois de anos isso aí tudo vai ser descoberto. Vocês estão tendo a felicidade de ser contemporâneo de uma coisa que está nascendo, que é uma ciência nova da simplicidade e natural que está na natureza, né? Não precisa de PhD para isso. Bom, porque o PhD pode provar para os outros PhDs, né? Mas vão morrer todos os PhDs, vão morrer todos os cientistas, né? Tomara, porque todos nós temos que morrer mesmo, né? E aí, nesse ciclo racional, veio essa enfermidade coletiva de as pessoas pirarem a cabeça, ficar meio translocado. Eu tive um primo que queria acompanhar o CDF e teve que ficar internado. Deu uns tilts nos neurônios, não é? E aí, entra os anos 90, entra um novo ciclo, e esse ciclo é emocional. E junto com ele, vem também as empresas demitindo, as pessoas agora não estavam mais querendo mais saber agora só de QI, nem de atividade, queria saber de relacionamento. As empresas no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, queriam saber que as pessoas tinham que se relacionar melhor. Aí veio um tal dos best-sellers, inteligência emocional, inteligência emocional, inteligência emocional, mas veio uma doença correspondente coletiva, depressão, baixa autoestima. Fulano não gosta de mim. Estou melindrado. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então essa atmosfera coletiva, emocional, atingiu as pessoas que têm o emocional ou no primeiro ou no segundo plano. Que isso a gente também fala no Nosfera, não vai dar tempo de falar tudo aqui. No primeiro e segundo plano, atinge. Mas quem não tem, por exemplo, o meu grupo de comportamento que o emocional está em terceiro plano, e eu não tenho nada contra esses livros emocionais, quando eu vejo as pessoas falar de amor, que tem que amar mais, porque nós precisamos de amor. Mas existe o amor racional, o amor racionalizado, que muitos grupos de comportamento também têm, que é o meu caso, o caso de outros. A gente racionaliza, a gente não deixa de amar, mas não precisa estar em contato direto, você entende? Está toda hora, né? Com os amigos, com as pessoas, estou passando e-mail toda hora, falando toda hora. Para alguns grupos isso é muito cansativo, porque não é? Tem outras coisas também para ser feita. Mas tem gente que fica assim, ó, eu tenho que mandar um oi. Oi, bom dia. Quando a pessoa não manda, está acontecendo alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Porque são exatamente as consequências emocionais. Aí vocês vão perguntar, e aí, eu já ia dizer Ivanovic, e aí Zé Araújo, né? Isso, ter dupla personalidade não é fácil, viu? Né? O corpo habita dois espíritos, então não pode, a física diz que não pode estar no mesmo espaço, mas quando está medurizado eles ficam quase no mesmo espaço. Bem, então assim, vocês vão perguntar, e qual ciclo nós estamos agora? Dá para perceber o ciclo que nós estamos agora, ele é um ciclo ativo, pode ver que as pessoas estão querendo proatividade, tanto que as coisas estão se mexendo, as pessoas querem mão de obra, as pessoas querem trabalhar, as pessoas não estavam nem aí. Todo mundo dizia que o trabalho ia ter que ser mínimo para a gente ter mais horas de lazer e horas para estudar. Eu não concordo, porque tem a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, pelo que eu entendi, eu acho fantástico. Eu até usei um pouco lá nos inteligentes pacifistas, no livro Arqueologia do Ser, falando sobre a lei do trabalho. Não estou querendo dizer que os pacifistas, os neutros, não gostam de trabalhar. Mas os neutros vão deixando as coisas para depois, né? Se puder não sair de casa, vou não hoje. Estou com uma leseira. Então, eu acredito que os espíritos encarnados na Terra não estão preparados ainda para ter muitas horas de folga, porque não sabem usar as horas de folga. Tem gente que vai usar as horas de folga, sabe como? Pega um monte de milho, de pipoca, sei lá, vai para uma lagoa, numa praça e fica jogando lá para os... Ou fica lá no Facebook, assim, agarrado assim, 3, 4 horas. Quando vê o marido, a mulher já foi dormir, estou tão cansado, vou dormir. Aí no outro dia, daqui a pouco, está com o Ricardão, a Ricardinha. Porque
O Facebook, eu não acredito que seja uma coisa ruim. Nós é que tornamos as coisas ruins. Desequilíbrio, é tudo desequilibrado. Se é para beber, eu admiro muito a Europa. Quando eu vou lá, eu vejo que as pessoas tomam uma taça de vinho, né? Uma taça de vinho. Aqui no Brasil, ninguém consegue tomar uma taça de vinho. É 2 garrafas, é assim, ó. Porque não tem medida. Eu sei que o nosso país é feito pela energia otimista, da gula, né? Mas nós temos que aprender a lidar com isso também. Então, o Dr. Paul MacLean, quando fala dessas camadas, esses ciclos que nós falamos para vocês, eu até havia dito esse ano que o ciclo ativo, algumas pessoas iam se dar muito mal, os próprios ativos, se não for para esse lado emocional, esse lado assim, ia sentir, porque quem tem um emocional em primeiro e segundo plano, está começando a sentir umas coisas estranhas. E só que isso é um inconsciente coletivo, isso é uma atmosfera psíquica energética coletiva. Mas vamos lá. Então, vamos ver o que é que tem aqui. Ó, Dr. Paul MacLean, então aqui, ó, o núcleo ativo despreende e acumula uma qualidade energética proativa. Quando a gente está no passe, que eu sou estudante da energia desde 91, e conheço o Giacomello há bastante tempo, que uso o livro dele, entre outros ali, Edgar Armond, Comandante, e tantos outros. Aí, eu acho assim, aqui o Kardec deixa bem claro, toda hora, que nós temos que seguir a ciência, que nós temos que descobrir coisas. Ele foi a ponta do iceberg, mas nós temos que dar continuidade a isso. E, como a gente tem psicometria, né, que é uma paranormalidade, a gente percebia as energias das pessoas, que quando a gente colocava uma pessoa para dar passe, porque ontem o que eu achei fantástico na palestra do José Lucas, foi quando ele falou da água, eu estava ali sentado, e comecei, primeiro eu estava meio com a mente vazia, que tinha psicografado, eu fico igual aquelas pessoas assim, tola, sabe? Depois aí, foi bom quando ele falou sobre a água ali, aí eu voltei para o meu corpo. E quando ele falou sobre a água, as propriedades da água, aquelas belíssimas pesquisas, isso comprova uma tese que há muito tempo nós estudamos, que é, a água é muito fácil de magnetizar, seja para o bem, seja para o mal. Porque como ela é composta de H2O, tem aqueles seus compostos químicos que são mais receptivos, porque a água, ela tem que ter, o doutor Hernando disse para mim que eu estava certo, a água ela tem que ter moléculas receptivas, que estão abertas assim. E não assim. Nós, seres humanos, se tivermos com a mente fechada, trancada, obsidiada por nós mesmos ou por outros espíritos, fica mais difícil você querer fazer. Agora, por que deu certo a pesquisa lá dos pacientes que o José Lucas mostrou? O grupo do controle, outro grupo do grupo, porque essas pessoas estavam receptivas. Duvido você estar com câncer, que em Portugal chama de cranco, você está com a doença, se você não fica assim, ó, eu aceito tudo, reza, culto, evangelho, fluido, tijolo, tudo. Aí fica mais fácil de qualquer magnetizador, como aquele coronel, uma pessoa que está com vontade, como diz a questão 911 do Espírito, que às vezes diz que tem vontade, mas é só nos lábios, você consegue com força, vontade, você consegue. Agora, quero ver você pegar uma pessoa que você não sabe a causa, simplesmente, hoje a minha esposa foi por isso que aquelas estatísticas de depressão são muito grandes, a minha esposa foi na ginecologista, foi contando para ela algumas coisas estranhas que estavam acontecendo, né? Porque ela está com 40 e pouco, e o grupo dela, muitas pessoas que eu pesquisei do grupo dela, as mulheres do grupo da minha mulher, é um grupo ativo, a menopausa parece que é tudo antecipado, a ansiedade é tanto que já fala assim, vem menopausa! A menopausa já vem. E aí ela foi na ginecologista para saber essa questão, porque não vinha mais menstruação, e ela tem 40 e pouquinho, o que está acontecendo, né? Sabe o que a mulher fez com ela, doutora? Disse que ela estava em depressão e ia passar. É lógico que as estatísticas vão aumentar, porque pega carona nessa palavra, né? Que eu acredito até certo ponto. Até certo ponto, eu desconfio que tem pessoas que têm depressão, mas tem pessoas que não têm depressão. Tem pessoas que têm baixa autoestima, muito orgulho, falta de Deus, falta do que fazer e uma trouxa de roupa para lavar. Obrigado. E o que é que acontece? Acontece que quando esse núcleo ativo empreende ou despreende essa energia ativa, essa energia que contagia, por quê? Chega as pessoas debilitadas, por exemplo, na nossa câmara de passe de tratamento, que nós temos um misto da intuição espiritual, lógico, os espíritos ajudam, né?
Tivemos uma pessoa que veio de fora, mediuticamente, foi maravilhoso. Olha que a comprovação. A pessoa que trabalha na direção do passe disse, olha, todas as triagens que eu fiz, todos os problemas, essa pessoa não tinha como saber, até porque ela é de outro país, né? Não tinha como saber, essa pessoa disse tudo. E essa pessoa disse que nunca sentiu isso lá no centro. Do espírito dele, assim, de fazer dessa forma. Isso comprova um trabalho sério, um trabalho que a gente está ali como voluntariado, as pessoas têm seus empregos, seus trabalhos, mas a gente vai lá dar tudo de nós. E aí vem essas comprovações, esses presentes da espiritualidade. Isso me emociona, porque isso é aquilo que você não vê, mas está fazendo o trabalho. Faça, simplesmente faça, não é? E isso, mas aí tem um outro detalhe. Tem cases ou causos dentro de uma fluidoterapia, dentro de uma câmara de passe, que você, por mais... São aqueles casos exatamente que não dependem de espírito, não depende de ninguém, depende da pessoa. E se você conhece o grupo de comportamento da pessoa, você conhece o grupo energético dela, que a gente colocou no Nosfera como tanto uma tabelinha dos receptores, como os aplicadores. Podem ser aplicadores de reiki, aplicadores de apometria, aplicadores do passe, aplicadores energéticos autônomos, né? Porque já nós temos que trabalhar para todo mundo. Então já não é um livro espírita, os kardecólogos de plantão, né? Os fariseus reencarnados do espiritismo vão dizer, então isso não. Olha, a Nosfera é de começo ao fim usando o livro dos espíritos e outros cientistas. E aí é que eu dou um nó nos kardecólogos. Está lá no livro dos espíritos, venha contestar. Não foi eu que disse, foi os espíritos de Kardec. Aí é onde está a coisa boa, né? A gente prova com uma coisa que os espíritos nos ajudaram. Lógico, como é uma ciência nova, vai ser repudiada por aqueles que têm livros escritos, paradigmas, notoriedade, vaidade, aplausos, cargos, né? Isso é normal, faz parte, nós somos seres humanos. Você vê como eu tenho saliva? Eu conversava com o Divaldo ano passado em Portugal, ele disse, a minha diminuiu. Eu digo, também, né, Divaldo, estás mais velho, agora eu continuo. Ele disse, só é você não chegar muito perto do público. Você vira aqui, ainda bem que senão tem que ter guarda-chuva. Bem, e nós temos a energia, o núcleo racional, que introspecta e acumula as unidades energéticas, condiciona a energia através dos chakras, retendo e dosando a mesma. Ontem, quando o Lucas falava aqui da questão da distribuição, que os chakras têm essa função, né? Mas tem a função de absorver e de distribuir também. Então vejam que existe uma corrente, uma força, que daqui a pouco vocês vão ver, nós trouxemos uma tela falando um pouquinho, não vou abrir muito hoje para falar da força centrípeta e da força centrífuga, que nós identificamos, isso fazem exatamente 19 anos que nós conseguimos identificar através da psicometria biométrica, que eu não sabia, até eu conversava no livro com o Dr. Hernani, com esse Nikola Tesla que veio conversando lá, que eles disseram que é necessário que se faça um equipamento no futuro simétrico ou psicométrico, como nós temos esses paranormais assim, que a gente conseguiu ver que existem duas correntes, centrípeta e centrífuga, em nossos chakras, não é? Em nossos centros de forças, que elas fazem a introspecção dos fluidos, unidades, ou como disse Albert Einstein, que a física quântica pegou de um próprio, que não era a favor da física quântica, mas pegou a palavra quanto, né? Que foi Albert Einstein que falou do quanto. Então o quanto aqui seria um quanto de quantidade, de um pacote, de uma unidade de força que nós recebemos, seja do passista, aquelas unidades de forças. Muitas delas são mais físicas porque são substanciais ou consubstanciais para, como acontece com a água, para nos fortalecer, e outras são espirituais que vão direto para o perispírito, que perdeu a ligação com o próprio espírito e aí fica conturbada a coisa. Então nós temos duas correntes, duas forças. O núcleo racional, que é um núcleo, ele existe dentro de nós, esse campo cognitivo que nos faz raciocinar mais do que aqueles que não têm tanto, que está no terceiro plano, mas também energeticamente ele tem uma função, que é de introspectar as energias, de repassar e de acumular, e de volver para dentro do centro. E nós temos ali, então, condicionações através dos chakras. O núcleo emocional busca e subtrai energias em excesso nos outros, boa ou ruim. Conheço pessoas, porque no nosso cepticismo cataloguei, aí parei de catalogar, foram 118 ou 119 pessoas dos grupos emocionais, que são aqueles que são esponjas, que quando se encontra com a pessoa, faz oi querida, e o rapaz também pode ser, o abraço deles, o Adriano Marques já viajou, ontem ele falava para mim, Zé, é isso mesmo, o Adriano Marques disse que ele tem um abraço, que também as mulheres e homens aqui do grupo disponível, o grupo energético disponível, que está no Nosfera, saúde, mas pode ser uma gripe, diz que é assim, ó,
o abraço do Adriano dessas pessoas é aquele abraço que põe a nossa coluna em ódio, sabe? Aquele abraço. E são pessoas que têm um efeito esponja. Eles conversam com a pessoa está mal, a pessoa sai assim, ó. E a pessoa fica assim, Levanta a mão quem já sentiu isso. Olha aí, ó. Esse é o grupo esponja. Eu puxo e sugo. Mas o que é que me faz sugar? É o fato de eu ter o emocional ou em primeiro ou em segundo plano, faz com que eu atraia isso. Aí muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho a amenidade de puxar dos outros, ficar para mim. Não tem que ficar para você. Tem um conto chinês, eu acho que é chinês. Algumas pessoas dizem que é indiano, mas eu acredito que é chinês. Que diz assim, que quando a gente recebe um presente que não é nosso, não é? De quem é o presente? Que a gente não quer o presente. De quem? Então, aí a gente tem que saber equilibrar isso. O que nós não sabemos é como equilibrar isso, porque tem gente que fala assim, eu estava tão bem, depois que essa visita foi embora de casa, eles saíram bem e a tua casa ficou assim. Não é? Porque você suga. Então, ainda falando da teoria do cérebro trino, o neocórtex, o mamífero e o reptiliano, porque quando Paul MacLean estudou as camadas cerebrais, ele percebeu que os mamíferos, desde os animais ao homem, têm uma ligação muito forte. Veja que quem não é mamífero, como a águia, faz assim com os filhotes. Aqui é uma altura de um penhasco, vai voar. Porque a águia deve ser ativa, né? Vai aprender. Um pai ativo, a mãe ativa, faz assim, vai. O emocional faz, não vai não, a mãe vai com você. Quer dizer, dá uma diferença grande, desde educação, desde tudo, porque há um apego maior, não é? E esse racional do pensar, as pessoas racionais, na 146 do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade diz que a alma vai estar localizada nessas pessoas que pensam muito, porque elas vão estar mais sempre pensando, questionando, mas eu tenho um pouco do emocional, eu tenho um pouco disso, Zé Araújo. É lógico, você faz parte do racional, tem o ativo aqui, o emocional, mas você é emocional, ao mesmo tempo é desconfiado. Ao mesmo tempo eu sou bom, ao mesmo tempo eu sou desconfiado. Vai haver essa ligação, porque você tem dois planos, né, de ação. Tem dois que nós usamos mais, e um a gente tem pouco contato. Então, a questão instintiva ali do agir, exatamente, vem de encontro. Isso aqui vem de encontro com os nossos estudos do núcleo ativo, racional e emocional, e de encontro com a questão 146 do Livro dos Espíritos. Porque, pense bem, a questão do instintivo é do agir. E aí fomos fazendo um trabalho com o Livro dos Espíritos, onde tem o princípio inteligente, o instinto, onde está isso. Doutor Hernani, perguntei para ele, o que eu posso, onde é que está localizada essas bases, paixões, esse princípio elementar natural que dá as nossas cores? Eles, por enquanto, só posso dizer para ti, para você, que está no MOB, mas você não vai poder falar muito agora do MOB, porque tem muita coisa escrita e muitas pessoas que são os nossos discípulos vão querer contestar você. Então fale só que está no MOB, mas não fale onde, porque depois eu falo para você, quando chegar a hora. Não é? Mas está no MOB. O que é MOB, do Dr. Hernando Guimarães Andrade? Tem um glossário no Nosfera, dizendo as palavras que são mais difíceis, também pequenas biografias dos cientistas e das coisas que nós citamos dentro do Nosfera, que é um par e passo de comprovações, linkando um com o outro e fazendo você raciocinar de uma nova ciência natural. Então, o instinto de agir. Você me avisa o horário, né, Júnior? Porque eles vão perder a noção do horário também. Vamos lá. E aqui os chakras. Olha, os chakras nós já falamos um pouco, eles servem como instrumentos de ligação entre as energias sutis do corpo interior, do espírito. E o que seria esse corpo interior do espírito? Allan Kardec nominou, trazendo uma comparação com o perisperma da fruta e tal, como perispírito, mas tem mais de 500 nomes. Existem nomes indianos que são mais antigos, existe o próprio corpo astral, né? Corpo etérico, entre tantos outros nomes. Então nós temos ali, a palavra chakra vem do sânscrito, né? Inclusive tem gente que diz que é roda, mas diz que é a melhor comparação, porque não tem tradução para a nossa língua portuguesa nem as línguas ocidentais, a melhor tradução que existe, que eu pesquisei há mais de desde 91 que eu pesquiso os chakras, né? E acho que mereço um pouco de crédito. Em todas as pesquisas que eu fiz com pessoas, a melhor tradução para chakra é a palavra círculo. Roda de luz, não.
A roda do Sansara é uma coisa, o chakra é outra. Teve gente que chegou a confundir, o brasileiro ele inventa tudo para uma mistureba danada. Um dia desse eu fui fazer uma pesquisa de chakra para ver como é que estava, né? Se estava para atualizar a minha, se tinha descoberto alguma coisa. E a pessoa estava colocando o chakra como uma roda, mas porque existe a roda do Sansara, que é a roda kármica, não é? Do hinduísmo. Veja bem as questões totalmente misturadas. Então, não existe tradução exata para a nossa língua, mais próxima é círculo. São vórtices de energia sutis, que têm movimentos circulares de expansão e contração. Tanto ela pode se expandir, o nosso campo, como pode também retrair ou contrair os campos. Existem pessoas que vão fazer o passe ou vão receber o passe e na verdade elas só precisam de um realinhamento dos chakras que estão desalinhados. Mas a pessoa do passista, na nossa casa não acontece isso, porque se acontecer, tem passista da outra casa que o negócio dele é que, sabe a pessoa que trabalha no automático? O negócio dele é o seguinte, é fazer a limpeza ou a reharmonização e... Quer dizer, às vezes a pessoa não precisa disso. A pessoa, senta a gente na minha frente ali, que eu observo, ela só está com o chakra desalinhado. Ah, Zé, mas você vê, não vejo, e aí? Olha, se entrega no trabalho que as espiritualidades, se você tem um conhecimento, eles indicam. Eu estava dando um passe no Lar Espírita Chico Xavier, o ano era de 1990 deixa eu ver, meu Deus, era 92, 93... E eu estava dando passe, a gente tinha feito um curso de passe, falando sobre o cardíaco, essas coisas. Quando eu estou dando passe assim, um rotatório, aí o espírito faz assim, desentupa a veia do ventrículo inferior, não sei o que lá e tal. Como eu tinha dado o curso, aí eu já via que aquilo era no cardíaco. Aí eu comecei a imaginar o desentupindo, dando um rotatório ali. Quer dizer que se eu conheço o assunto e me entrego com vontade, eles vão falar a linguagem que eu vou entender, porque eu estudei. Agora, se ele fala assim, ó, deu um passe longitudinal. Eu nunca fiz passe de longitudinal, porque o Espírito ia me falar isso. Sei lá, acho que falaram inglês comigo aqui. O que foi que falaram? Não entendi. Quem tem conhecimento, e o Espiritismo é feito de conhecimento e de inovação, desde que tenha lógica. Não precisa nem sair de Kardec nem de Jesus, basta ter bom senso e lógica. Lógico que os kardequeólogos ficam com o freio de mão puxado, porque é muita novidade demais, né? É muita invenção demais. Agora tem o passo cotovelo. Aí também é demais, aí já é o exagero. É o exagero. Não é? Vamos lá. Então, aqui vamos falar um pouco, já falamos para vocês da questão 146, eu acho que não precisa dizer para vocês mais, procurem ler o Nosfera ou o Livro dos Espíritos. E aqui nós vamos falar dos filtros energéticos. Então, essa Artung, cuidado aí. Então, o que é que precisa ser visto aqui? Que esses núcleos que nós falamos, que linkamos com o Dr. Paul MacLean, linkamos com a questão 146, linkamos com Sócrates, com Platão e com esse estudo empírico que a gente faz há 17 anos consecutivamente e 20 anos de estudo em cima do comportamento das pessoas e a bioenergia, que é um assunto que me interessa há muito tempo. Percebemos que eles funcionam como filtros, ou seja, esses filtros, como o Dr. Paul MacLean falava que uma tal situação implica que somos obrigados a ver a vida por um prisma, pela maneira emocional ou ativo ou racional, esses filtros eles interferem. E foram muitos anos de estudo. Em 2010 eu estava preparado para escrever o livro Nosfera, estava preparado, tinha já muitas comprovações e temos ainda, mas aí não sei o que aconteceu, que foi, não deu tempo. E aí em 2012 aconteceu a psicografia, 2013, e aí quando foi agora, antes do Foreblu, a gente se sentiu na obrigação, e os espíritos nos ajudaram aí, tive o apoio aí da Kátia, quero agradecer muito, a gente fez né? Depois tivemos a ajuda da Anice também, mas a gente fez uma coisa de guardar segredo para a gente em 3 semanas, em 20 dias a gente conseguir elaborar e colocar isso o livro. Então se o livro tiver alguns errinhos é porque ele foi uma edição especial com a capa holográfica, só vai ter aqui, depois que vendeu os 110 não vamos ter mais também, é bom que saibam disso, tá? São 100 ou 110 livros daqui, depois não vai ter aquele com a capa holográfica, só com a capa normal. A gente fez uma ediçãozinha só para o Foreblu mesmo, para depois reeditar na gráfica, corrigindo as coisas. Mas não tem muito erro não, é uma digitaçãozinha lá, outra aqui, mas está tudo muito bom. Ainda exemplificando o filtro, por exemplo, o núcleo de inteligência racional, que passa a se tornar um filtro energético através do qual a alma, o espírito, como as qualidades energéticas, passam a receber e emanar uma bioenergia filtrada e elaborada a partir desse núcleo racional. Ou seja,
tem várias que eu coloco no livro, mas uma das funcionalidades desse núcleo, desse filtro racional, é de filtrar. Isso tem, se vocês forem estudar a lógica disso, o racional ele filtra, porque uma energia racional é uma energia não parada, mas que ela tem a função de filtrar, porque aí parece que é uma energia pensante, e não é uma coisa que vai, porque é uma centrípeta. Então, esse filtro racional, podemos dizer que além de introspectar os fluidos do magnetismo, em formato de uma corrente centrípeta, onde ao receber um passe, a fluidoterapia ou o reiki, um benzimento, ou uma troca, ou um ambiente bom ou ruim de absorção e distribuição, se dá através desse filtro que tem a função de reter as energias que circulam nos chakras, centros de força. A função do racional é reter isso. Pode ver que uma pessoa racional, ela retém informações, correto? Pode ver, a pessoa racional, ela é um banco, uma enciclopédia. Você pergunta a ela, ela diz, não? Tem um monte de conhecimento. E dispara, porque está guardado. Então, o racional tem essa funcionalidade de reter esses fluidos, essas unidades de força que são absorvidas, no caso, pelos chakras. Então, o filtro racional, ele tem, né, essa funcionalidade. Vamos lá. Falando ainda dos filtros energéticos, agora vamos falar um pouquinho do núcleo de inteligência emocional, que se torna um filtro energético. E ele tem primeiro, se manifesta e recebe cores que o filtro emocional proporciona e intensifica. O emocional ele é o seguinte, ele é uma energia quente e ao mesmo tempo neutra. Neutra porque existe isso nas pessoas emocionais, nessa energia. Ou seja, tem que decidir se fulano ou ciclano está certo. Sabe o que o emocional faz? Você está certo, você também está certo. Então isso, falando em energia, também eu vou acertar essa energia. O filtro energético emocional transforma as energias e fluidos em dois tipos funcionais nas pessoas, em que a alma, o espírito ocupa, com a 146, né, está reencarnado. Uma das funções ou qualidades energéticas do filtro emocional é o efeito esponja, que nós falamos anteriormente para vocês. Tem a qualidade energética de aquecer os corações mais endurecidos. Nós temos a Kátia Frein, acho que podia vir aqui para falar um pouco, você que é uma fluidoterapeuta, uma passista emocional, participar do grupo disponível, né? Porque ela nem precisava botar tudo isso, porque ela já seduz sem botar essa roupa toda, imagine. Porque os disponíveis têm essa questão de seduzir e a pessoa faz assim, está muito afim de mim. Quando vê, vai falar para o disponível, ela diz, meu Deus, eu não estava nem pensando nisso, que é isso? Então, um disponível, com a minha mãe é desse grupo, tem 74 anos, vai levar a cantada de homem e de mulher dos 12 até os 90, se viver. Disponíveis, levanta a mão se é verdade ou não aí, ó. Marcelo, ali, ó, tem ali atrás, ó, já fizeram o curso, né? Já conhecem-se. Kátia Frein, por favor, você que faz parte da Câmara de Passe, você já teve ocasiões de perceber que a gente precisava dar um passe, nós sabemos o grupo da pessoa e tinha que fazer esse efeito esponja, ou seja, tirar aquele estado emocional e aquecer o coração. Você já fez muitos passes desses, né? Podia falar um pouquinho para nós? Sim, normalmente a gente acaba com o tempo percebendo que isso acaba acontecendo, né? Pessoas, por exemplo, que têm uma ideia muito fixa, né, e precisa limpar a mente, como a gente tem essa questão de efeito esponja mesmo, de puxar essa ideia que está ali fixa e parece que nada limpa, né? E essa questão do quente, essa questão que a gente consegue, parece que aquecer o coração da pessoa e começar ela a ver as coisas de uma nova maneira. Faço uma pergunta para você. Você já viu vários laboratórios que nós fizemos dentro da CI, o Recanto Saber. A gente já tentou colocar, vocês viram que eu fazia aquela troca toda, né? Quando eu estava fazendo laboratório, tentamos trocar uma pessoa ativa para aquecer o coração, conseguia? Não. O que a pessoa dizia na ficha depois? Que o passe não foi tão bom, né? Não, às vezes até dava uma dor de cabeça, alguma coisa assim, porque não era o que ela precisava naquele momento. Exatamente. Muito obrigado, Kátia. Bem, eu gostaria de chamar a Dora aqui também, para que dessa sequência, porque aí a Dora também é do mesmo grupo dela, só que é de uma outra variável. Ah, então tem variações nos grupos? Sim, tem 3 variações, tá? Então a Dora, ela faz parte do CEAM, Recanto Saber de São João Batista, e a Dora, ela tem um case de uma pessoa, de uma senhora, que foi para lá, nunca conheceu o espiritismo. Dora, por favor, pode pegar o microfone. Só tem que, acho que, apertar. A Dora, sabe, vou lembrar a Dora, recordar, aquela senhora que ela até vivia assim, agora ela está até com vida, né? A mulher vivia assim, ó.
Certo, sério mesmo. Entrou assim dentro da nossa casa. No primeiro dia que eu a vi, eu até questionei, qual é o problema, não é? Parece que ela está envolta com um monte de espíritos, mas precisava de passes de pessoas que tivessem um amor para tirar aqueles espíritos, tivesse aquela fé. Porque eu fiz o livro com a Kátia, escondido, porque a Kátia tem fé. Eu disse, Kátia, eu sou audacioso e louco, tu tem fé, vamos fazer o livro? Ela disse, vamos. Mas se fosse outra pessoa, o Roberto Carrilho, ou a Anice, ia dizer, você está louco, vai sair um monte de erro, não vamos fazer, não vai dar tempo. Não apoiamos você. Mas eles estão certos, só que aí eu peguei e fiz uma travessura e a gente fez o livro, né? E o doutor Hernandes, vai que a gente te ajuda. Então, Dora, lembra do caso agora dessa senhora, né? A Marli, né? Isso, não precisava falar o nome, vai ver que eles conhecem. Mas ela não está aqui. Bem, exatamente. Mas eles não sabem Marli de quê, né? Tanta Marli que tem, né? Sim. Não é? E então, assim, você percebia, você até deve ter dito assim, por que o Zé me escolheu e não escolheu aquelas outras pessoas, né? Exatamente, eu questionei comigo mesmo. Isso, por quê? Porque ela tem uma coisa assim, ó, ai, ela vai ficar boa, porque o coração da mulher estava ficando frio já, né? Gelado, porque foi para a igreja, foi para todo canto, foi para não sei quantas casas espíritas, e ninguém fazia nada. Mas é que não tinha que ser só uma desobsessão. E depois que o espírito vai, e depois que sai a causa, não ainda tem efeitos, não? Ontem um casal falava de uma pessoa que comeu um salmão lá e ficou doente. Os efeitos demoraram 6 meses para se esvair. Tá vendo? Tem efeitos que ficam bastante tempo. E aí é onde entra a pessoa certa, no lugar certo, na bioenergia, para cuidar daquele caso. Porque se fosse uma pessoa fria, racional, para dar um passe dela, ia dar certo? Não. Porque a pessoa fazia assim, ó, essa mulher está me cansando, cara. O que será que essa mulher tem? Já dei passo, a mulher não melhora. É melhor a gente expulsar ela daqui. Porque às vezes tem casas que faz isso. Quando a pessoa não melhora, parece que aquilo incomoda. Porque o passista, ele gosta de feedback às vezes, né? O passista, né? Sim. Aí você pergunta assim, aí o passista fica assim, ó, ela é a pessoa, o paciente, e o passista já fica assim, ó, porque achou que deu um bom passe, já fica assim, ó. Quer perguntar, mas não sabe. Como está? Está melhor? Foi bom o passe? Aí a pessoa, às vezes por caridade, faz, muito bom, melhorei um monte. Só que eu estou tão cheio de mim que eu nem noto que ela respondeu assim, melhorei um monte. Que bom. Mas, depois dos efeitos, depois de uma desobsessão de problemas de causas espirituais, nós temos que ter pessoas. Isso aqui nasce porque ninguém vai usar isso. Vai ter muito caminho, tem que treinar muita gente. Mas numa casa simples como São João é assim, eu digo simples no sentido assim das pessoas que são muito católicas, a gente está dentro de uma cidade, né, 100% católica, né? Nós somos um pontinho naquela selva lá e nós conseguimos fazer esse trabalho porque a gente pelo menos tem as pessoas para cuidar dos efeitos causados lá atrás, seja por uma obsessão, seja por uma depressão, porque depois você vai ter que atacar a causa. É isso mesmo? Sim. Muito obrigado, Dora. Obrigada. Ok. Então, esses fios energéticos e os grupos de energéticos, seja como aplicador, como nós falamos no Nosferas, ou seja como receptor, vai estar enquadrado e vai ter esse campo também, esse filtro. Mesmo que eu sou doador, eu sou receptor. Agora, a diferença é, eu como doador, eu tenho que ter uma saúde moral boa, isso vai implicar, tem que ter uma saúde física também boa. Tem gente que quer praticar o passe de sopro. Eu digo, cuidado, eu li muito sobre o passe de sopro. Já dei muito passe de sopro em feridas abertas, sem sentir nenhum cheiro. Mas a pessoa que vai dar o passe de sopro, ela tem que ter uma esofagia boa, ela tem que cuidar do hálito, ela tem que cuidar da alimentação. Porque já pensou, às vezes você vai dar um passe de sopro na pessoa, a pessoa cai para trás. Tem que cuidar de tudo isso, da alimentação. É um assunto que a gente está estudando há muito tempo, né? E nós somos apaixonados. Eu acho que por isso a gente consegue passar de uma forma que vocês possam entender. Quem não conseguir entender, a priori, realmente vai ter que adquirir o livro, que aí o livro ele tem assim mais pinceladas mais profundas. O filtro energético aqui que a gente vai falar, que é o núcleo de inteligência ativa, esse filtro desenvolve vitalidade e tem como função e qualidades a de ativar qualquer processo, seja de doação de fluidos, energias, ou absorção dos mesmos, se utilizando de uma corrente, que o caminho que a gente chama de centrífuga. Eu acho que, quem é que já teve uma centrífuga em casa? Para fora, né?
joga para fora. Eu peguei uns anos atrás alguns vídeos que tinha falando sobre centrífuga e a questão do carro. A sensação é que a gente está sendo jogado para fora do carro, não é verdade? Quando você está em muita velocidade numa curva, a pessoa faz a curva, você não parece que vai sair do carro? Não é? A minha mulher, quando faz curva, tem essa sensação, que eu vou sair do carro. Então isso é centrífuga, ó. Um dos processos do passe, ou da fluidoterapia, ou do reiki, né? Eu nunca vi uma coisa de reiki, eu acho que o reiki foi uma bênção, porque quem não gosta do espiritismo, Papai do Céu, a espiritualidade é fantástico, né? Porque manda para todos os gostos, porque quem não vai procurar nem a apometria, nem o passe, nem a coisa, nem coisa, e não é religioso, nem nada, vai para o reiki. Não importa se é pago ou não, mas aí vai trabalhar, né? Os chakras, de alguma forma a pessoa é beneficiada. Os espíritos têm me dito sempre, de uns anos para cá, dizendo assim: olha, meu filho, um dos grandes males desse século e do século XXI até a regeneração da Terra vai ser os males energéticos, as trocas energéticas, essas conturbações energéticas. As pessoas estão muito bem, vão para determinado local, ficam carregadas, porque as frequências energéticas, elas estão atreladas ao campo moral e evolutivo de cada um de nós. Eu vou fazer uma perguntinha muito simples, muito simplória, mas que todo mundo vai poder se encontrar dentro dela, principalmente quem já está frequentando, e não é só frequentando não, mas usando a Igreja Católica de crente, e aqui, como estamos mesmo a maioria espírita, quando você deixou de ir naquele barzinho, naquele lugarzinho, e você começou a tomar passe, a melhorar, a ser voluntário, você quando volta para aquele lugarzinho, você não se sente mal, não levanta a mão quem se sente mal. Olha aí que maioria, ó. Sabe o que aconteceu? Aí a pessoa faz assim: meu Deus, mas eu vim ali, eu gostava tanto, é tão bom. Agora eu vou, eu fico assim, ó. Ai, eu quero ir embora. E às vezes os espíritos estão ali e fazem: sai, demônio de luz! Porque há uma, né? Ó, não está no mesmo diapasão de frequência. Porque você já vibra diferentemente, você já vibra com amor, você já tem mais paciência, você já não quer mais perder tempo com aquilo ali. Eu digo que quando eu comecei a entrar na doutrina espírita, e eu passei 2 anos e 8 meses como ateu, o que nos fez questionar muito mais também as coisas. Mas eu lembro que quando eu me tornei espírita, que uma vez eu cheguei e fui descer do carro, fui descer do carro e botei o livro de Kardec aqui, o livro dos médios, né, que é o médico, é o que eu era até fascinado pelo livro dos médios, porque eu gostava do livro dos espíritos, mas eu preferia o livro dos médios, que eu encontrava mais substancial, científico, né? E eu fui descer do carro, tive que botar aqui para fechar a porta do carro. E o meu irmão, que é um gozador, otimista, quando eu fui descendo, eles estavam tudo tomando aquela cervejinha, mas tomar cervejinha no Nordeste é cervejinha mesmo, é muita cervejinha, né? É muito assim. E aí, quando eu entrei, ele fez: chegou Allan Kardec, salve Allan Kardec. Aquilo não me afetou. Bem, mas quando eu vi as conversas dentro de casa, era sobre carro, roda de carro, não sei o que lá do carro, não sei o que lá, e só falava disso. Eu disse: meu Deus, eu vivia nesse mundo? Aí eu comecei a pensar, como a gente entra nessa questão quando a gente fala ali de atmosfera coletiva, a gente pode estar preso e enfraquecido dentro dela, porque a gente se torna produto do meio, pelas influências, sejam paternas, maternas ou coloquiais. Então, e aqui nós temos a força centrípeta, falando um pouco, a gente falou tanto sobre ela, que é a característica da força centrípeta, é direção, ó, a direção é perpendicular à velocidade tangencial, sentido orientado para o centro do ciclo, ou seja, como a gente falou que o racional ela vai de um chakra a outro, ou ela vai ficar inclusive da forma negativa ali acumulada, porque quando a gente fala em acumular fluidos bons, a gente também pode acumular energias. Por isso que a validade do passe tem de 7 a 8 dias. Tem gente que já perde o passe ao sair do centro, porque ela está envolta naquela energia boa, ela entra no carro, o trânsito é o pior obsessor. Não, você que é egoísta no trânsito. A pessoa entra no carro, aí a pessoa começa a frear, vai devagar, aí o passe vai embora, que a pessoa faz assim: ai, demônio! Foi embora o passe. Mas por que foi embora? Porque eu estou com a linha tênue ainda, eu estou desequilibrado ainda, ou desequilibrada. Quando eu estiver equilibrado, isso não vai sair assim, porque vai haver o meu consciente, o meu subconsciente vai agir dizendo assim: não, rapaz, saísse agora da casa espírita, né? Até o anjo da guarda pode falar para a gente: que é isso, meu filho? Não, deixa passar. A questão da gentileza no trânsito, aqui do Brasil, é uma questão até, eu acho que, não social, é uma questão moral. As pessoas estão enlouquecidas no trânsito, todo mundo com pressa, sabe? Todo mundo quer, a sua vez. Engraçado, quando você quer sair de uma rua, você fica doido que alguém dê, né? Ah, ninguém dá. Mas quando você está lá, você também não dá. E como é que você quer ser cristão?
seja católico, espírita, budista, como é que você quer que estão? Aí você acaba de pregar numa palestra, mas quando entra do carro... Ontem a gente vinha para a palestra e a minha esposa assim, meu Deus, aí ela com aquela ansiedade dela, calma, aí tinha um carro assim, ó, bem devagar na 15, aí ela lembrou da palestra que eu contava, que aconteceu um caos em Recife, que a moça ia dar uma palestra, estava apressada, e tinha um casal de velhinho assim com um chevette, o carro fazia assim, o carro, ó. E ela, buzinou, quando ela chega para dar palestra, estava eufórica, porque palestra, qualquer compromisso, chegue antes para não ficar esbaforido, né? Quando ela chega para dar palestra, quem está sentado na primeira fileira? O casal do velhinho. Mas eu acho que eu não falei lá embaixo. Então, aqui, a definição, né? Chamamos de força centrípeta a resultante das forças orientadas para o centro de uma trajetória no certo referencial. Esse referencial, aí é que ele vai mudar de acordo com o processo. Se o processo é um passe, por exemplo, de cura, a centrípeta, ela vai ter, a pessoa que vai ter, além de ter o magnetismo, ela vai ter que concentrar esses fluidos. É nessa concentração que essa interação da corrente centrípeta, ela vai puxar mesmo, como aquela foto ali, ó. Tá? Ok? E as estruturas, cada parte do nosso corpo físico segue uma estrutura, né? O fígado é mais ou menos assim, né? Pode ver, o esôfago é assim. E como os vértices ou vórtices, que são os chakras, eles são em espiral, então a centrípeta, ela segue essa linha da lógica da composição dos fulcros energéticos, ok? Bem, e aqui a força centrífuga, né? Que é a centrífuga da máquina de lavar. Opções de centrífugas, nós temos as centrífugas filtrantes, que existe isso, porque é exatamente o que a gente faz quando a gente está dando um dispersivo, na verdade nós estamos filtrando também, porque não pode tirar toda a energia, tem energia ali que vai ficar, e naquela lógica que diz que tudo volta para o FCU, né, o fluido cósmico universal, nada se perde, né, porque tem gente que dava passe assim, ó, tirava e botava do lado, aí um dia eu digo, vou conversar com essa pessoa, porque eu via que ela ficava toda assim, não queria passar por ali. Aí eu disse, criatura, vem cá, o que está acontecendo? Eu vejo que você dá passo, mas fica com nojo naquele canto. Mas sabe o que é? Eu limpo, sinto as coisas na minha mão e vou jogando ali. Eu tenho medo que aquilo ali me suje toda. Não, criatura. Tudo que a gente realinha, ou reorganiza, ou a gente dispersa ou limpa, aquilo vai para onde vai, se vai para o local que tem que ir. Não fica um acúmulo disso, né? Apesar de que André Luiz diz que quando vai sobrevoando com o espírito Alexandre, eu acho que é a cidade do Rio de Janeiro, ele vê uma nuvem cinzenta, que eram nossas formas, os miasmas pesticiliais dos pensamentos, né? Isso pode estar envolto, mas não vai ficar numa cabine de paz sagrada que todo mundo lá está com boa intenção. Tá certo? Mas eu estou muito apressado, né? Então, exemplo, um carro faz uma curva em alta velocidade, certamente os passageiros vão se sentir empurrados para fora da curva. Esse efeito é real. Se as portas se abrirem, né, os passageiros são jogados para fora. E esses fluidos, quando as pessoas que têm os ativos, eles têm uma propriedade melhor para os passes dispersivos. As pessoas que têm um ativo em primeiro plano, no condicionamento, porque a força delas é tão grande na centrífuga para dispersar, juntando com a centrífuga da pessoa, consegue esvair mais rápido. Não que uma pessoa emocional ou racional não possa dar dispersivo, sim. Mas se a pessoa, por exemplo, existem pessoas que precisam de passes calmantes, não é? E a gente usa uma pessoa para dar um passe calmante, uma pessoa ativa. Já pensou? A minha esposa, por exemplo, vamos chamar aqui a Eunice, está por aí? A Eunice e a Heloísa. Né? Cadê? A Heloísa. Não está aí não? Então deixa para lá. Quem é que está aí de fazedores ali? Quem é que tem algum fazedor ali do centro? Tem a Gabi? Quem? Então estão vindo? Vem cá então. Se não falar assim, ela não vem. Eu aproveito para descontar, né? Porque em casa ela faz, vem aqui. Aí aqui, como eu estou no palco, ela não vai bater em mim aqui, aí eu estou aproveitando. Vem cá. Tem que ligar. Isso, uma fluidoterapeuta. Tá bom. Eita, eu só estou sentindo uma coisa aqui, ó.
vontade de correr. Não, pior que é verdade, quando eu estou em casa calmo, escrevendo lá, ou fazendo uma coisa, quando essa mulher chega na porta, parece que dá um negócio em mim, que eu faço assim já, ó. De energia boa, né? Já fica elétrico. Bem, Ó, uma coisa que está me incomodando, esse barulhinho ali. Não tem barulhinho? Tem? Ali, ó. Quem está se incomodando com isso? Tá vendo? Ah, não é só eu, olha. ninguém merece, mas vamos lá. Eu não estou escutando barulho nenhum. Não, mas eu tô. Mas essa daqui, às vezes, ó, tem um pinguinho na torneira, ela faz, eu sou obrigado a me levantar. Eu digo, mas ninguém te obrigou. Fica aí, vai dormir. Né? Vamos lá. Tem coisa que incomoda. Tunice, né? Porque eu não sou eu nisso. Tunice, diga uma coisa. A gente está falando aqui de ativante. Você está na cabine do passe. Você consegue dar um passe calmante em alguém? Olha, às vezes, depende do dia como eu estou, eu acho. Assim. Não, eu estou falando de fluidos calmantes. Ah, não, porque eu sou muito agitada, né? Então eu acho que. Mas de certa forma eu já dei, Sim. né? Eu já dei fluido Mas calmante. se tem uma pessoa ativa lá, como é que vai ser? Aí vou colocar mais fluidos, Sim. né, de energia, eu acho que seria melhor uma pessoa mais calma, com fluidos calmantes, né? Sim. A Nazaré pode vir aqui, por favor? Regina. Não é Regina o nome dela. Eu ia botar tudo em movimento. Hein? Né? Ia colocar Sim. tudo em movimento. É verdade que você tem paciência com criança? Não. Você prefere velhos ou crianças? Hã? Pessoas mais velhas, velhinho? Prefiro pessoas mais velhas. Não é? Porque... Hein? Mas Nem velho, nem criança. qual é o teu grau de paciência? Tô treinando, né? Mas qual é o grau? Não. 0! Eu gosto de pessoas ativas que me acompanhem, né? Porque criança não acompanha nosso raciocínio, né? E os idosos também não, né? Porque já passaram, né? Fica aqui porque eu quero fazer uma demonstração interessante. Nazaré, para quem não sabe, é do Belém do Pará, sabe dançar o carimbó. Porque ela sai assim. Aí, Então, essa paraense, né? Paraense. Isso. Nazaré, eu quero que tu conte aquele case que eu conto nos cursos que a gente viu em loco depois, que você conta aquela história da creche, porque a Nazaré é do grupo de comportamento de inteligência que a gente nominou, que é o grupo energético dos neutros, que já nascem com energia calmante dentro de si, na sua base. E ela é do emocional. Eu queria chamar aqui a Gisela, né? Que é do racional. Vocês vão ver que a Gisela é do neutro, mas não tem energia calmante, tem ela. Quando a gente não tem a Nazaré no passe, quem não tem cão caça com gato, aí a gente chama a Gisela. Porque, né? E vamos lá, o Júnior também. Então assim, a Nazaré, conta a história da creche. Há 5 anos que eu cheguei aqui em Blumenau, eu fui participar do projeto Identidade Eterna. E aí eu tive a oportunidade de entrar também no trabalho na creche. E trabalhar no berçário, primeira vez que eu ia trabalhar com crianças pequenas, no berçário. Imaginem vocês entrar numa sala com 10 crianças e todas chorando. Imaginaram? Eu entrei nessa sala e todas as crianças estavam chorando. Até as que estavam comendo, as duas, também estavam chorando. Aí o que eu faço, né? Comecei, é para dar comida? Então vamos lá. Comecei a dar, peguei uma criança e aí comecei a cantar. Alecrim, alecrim dourado que nasceu. As crianças que estavam no berço dormiram. As crianças que tinham terminado de comer dormiram também. Aí as minhas colegas que mal me conheciam, né, eu cheguei e elas falaram assim mesmo: eu não sei o que você fez, mas fica aqui com a gente, tá? Que nós já gostamos de ti. Então, assim, ali realmente foi que eu comecei a me perceber, né, porque eu tinha iniciado o curso e o Zé falou que os neutros tinham essa energia calmante e tudo. E eu comecei, a partir dali, né, começar a me perceber, porque até então eu não, né, eu comecei nas minhas ações, nas atitudes, comecei a perceber que realmente eu tenho, e comecei a rever as coisas, eu digo, realmente, né, aí
Eu faço parte realmente desse grupo dos neutros e tenho essa energia acalmante, que acalma. Você fez 2 pessoas da família vir de Belém para fazer um curso para descobrir os grupos dela. Foi, e foi muito legal, foi muito... eles realmente, assim, o quanto é importante você se conhecer. Você tem uma irmã gêmea, né? Tenho uma irmã gêmea. E ela é gêmea. do mesmo grupo que você? Não, ela é uma prestativa, no caso. Disponível, né? Uma disponível. E até antes dela vir para cá, ela estava em conflito, eu contei. Ela queria saber, assim, por que antes dela vir, 3 pessoas se declararam para ela. E ela disse assim, meu Deus, eu acho que eu devo ter algum problema, porque eu nunca disse que eu, assim, de estar, de indícios, né, que eu estava gostando deles. E por que eles se declararam para mim se eu nem... Aí ela disse, não, eu devo estar com algum problema. Aí quando ela veio fazer o curso, aí ela, tá, então eu entendi por que eu... Aquela história de seduzir sem querer seduzir, sabe? Porque os disponíveis, como ele olha para você assim, ó, olhando, tocando em você. Eu vou te ajudar, querida. Aí daqui a pouco ela diz, acho que está afim de mim. Mas não está. E mulher e homem disponível passam muito por isso. Não é? E ela é assistente social. Está no lugar certo. Obrigado, então, Nazaré. Por favor, a Gisela. Gisela. Sim. Gisela é uma chilena e radicada no Brasil, né? Com coração brasileiro. Coração brasileiro. É engenheira química formada. Não gostava de mim, né? Isso também é comum, né? Tinha um antagonismo comigo, porque a mãe dela estava trabalhando conosco, hoje ainda trabalha, mas é no mundo espiritual, né? Exatamente. Dona Feza, ela está aqui também, está cheia de espírito, não vou falar não que está cheia aqui, não quero psicografar hoje, Imagina tá? se ela não ia estar num lugar desse. E assim, ó, a Gisela, foi muito bom esse antagonismo, essa coisa de perseguir, né, para ver se aquilo estava certo. E a Gisela hoje, ela é o braço direito da Anice no passe, né? É o nosso braço direito no passe, ela pega as coisas, ela é racional. E fala uma coisa, Gisela, você que está no passe direto, que já viu muito, você é das pessoas que mais faz o laboratório junto comigo. Sim. Né? Depois veio a Anice. Nesses anos todos que a gente está trabalhando junto desse laboratório, e com esse teu lado racional, forte, que tu tem de desconfiar, de querer, você percebe que quando tinha aquele bebê que tinha 3 meses, parece que o bebê já fazia semanas que não dormia, a mãe não sabia o que fazer, tinha levado calmante, tudo o médico, tudo mais, pediatra, e o Roberto Oliveira estava dando o passe nele, né? Exatamente. Roberto Oliveira, que faz parte da nossa equipe aí, estava dando passe no bebezinho. Logo depois do primeiro passe, o bebezinho já dormiu a noite toda, né? A noite Porque toda. agora imagine se a Anice vai dar um passe nesse bebê, ou a Vanderleia. Eu vou chamar a Vanderleia daqui a pouco para falar sobre energia eletrostática. E se a Vanderleia ou a Anice fosse dar O passe. a Elisângela fosse dar, a Regina, agora fiquei com a Regina, a Elisângela fosse dar, a criança ia ficar mais 3 meses sem dormir. Porque a Anice já deu um passo numa pessoa que a pessoa vivia assim, ó. E eu vi, quando a pessoa saiu, né, Gisela? A pessoa tomou o passe assim, ó. Quando ela saiu, a pessoa saiu assim, ó. Exatamente. Porque saiu dura. Acho que a circulação dela pegou uma energia, Pegou, né? ela se Ativa, levantou. que deu uma proatividade. Então isso a gente vem anos anotando todos esses fatores verdadeiros, empíricos, e que a gente consegue provar, dentro da tua casa lá, consegue provar isso que está acontecendo. Isso mesmo. O Roberto Oliveira, né? Você, quando a gente não tem essas pessoas, aí você tem que Eu tenho que me concentrar. É como a Anice concentrar. falou, a Anice vai também dar um passo calmante, a Elisângela, mas vai ter que se concentrar muito, vai ter que se espiritar muito, né? Ficar espiritada, se espiritualizar. Eu pra tenho fazer que me isso. concentrar muito porque eu sou uma neutra, mas eu tenho um lado ativo muito forte dentro Por causa de da mim. mãe, da simbiose com a mãe, né? Exatamente. Muito obrigado, Guisa, muito obrigado. Uma salva de palmas para eles ali, né? Ok. Essa demonstração desse painel é mais para vocês terem essa ideia de como funciona, seja no passe, no reiki. Porque você pode estar com um paciente de reiki lá, ou de apometria, que a pessoa que está sendo o aplicador, ele pode ter uma energia, inclusive, discordante daquela pessoa. E a pessoa que está lá assim para o reiki, quando a pessoa entra, faz assim: ai, o que foi? Ou até antipatizar com a pessoa que vai aplicar, né? E a pessoa: tijolo em você, tijolo em você, tijolo em você. Asfalto e pedra, e asfalto e pedra. E a pessoa sai de lá assim, ó. Sai na vertical, mas sai dura. E com enxaqueca. Quem já foi tomar um passe e saiu com dor de cabeça aqui? Levanta a mão. Coragem, isso é muito bom, tá vendo aí, ó? Porque, além da energia discordante, que tem um capítulo que a gente fala ali só, uma pincelada, porque foram poucos dias para escrever, mas acontece isso porque a pessoa vai aplicar, e tem gente que vai com passe, apometria, o reiki, vai com a vontade,
Mas é bom essa vontade de ajudar, mas cuidado, dependendo da tua energia, a tua vontade é tão forte que faz assim, eu tenho a força, e a pessoa não está preparada para isso, né? O campo tem, às vezes, a unidade de força tem que ser contida devagar, em muitos casos. E aqui as bases energéticas, né? São 9 grupos de bases energéticas. Vamos colocar para vocês assim, a base energética, por exemplo, dos otimistas, eles têm um apelido de ter o corpo fechado, né? Mas não é isso. É que o otimista, ele pode sugar a energia do ambiente, como ele pode também soltar essa energia e energizar e o ambiente ficar alegre. Eu já vi um lugar que a pessoa disse assim, sem ser religioso, estava todo mundo meio assim, quando chegou o otimista, não precisa nem falar cheguei, basta chegar assim, e as pessoas fazem assim, que é uma energia que contamina no sentido positivo de dar para cima. Nós temos ali essa energia que os potenciais principais, né, do grupo energético otimista é liberador energético, renovador energético. E o grupo energético do continuador, vamos ver ali, nós temos, porque a gente está falando ali do filtro racional, temos 3 bases no filtro racional. O grupo energético do continuador são potenciais os principais, a assimilação energética e o estabilizador energético. Já tivemos casos do Fábio estar no passe, do André Nates mesmo, que é um continuador, está no passe, do Roberto Carrilho, quando dava passe. O Roberto Carrilho, ele é mais ativo, então ele vai suprir aqueles ativos. Então, como o André Nates, ele é um continuador emocional, então eu via que quando a pessoa estava assim, e o próprio Roberto também tem isso aí, que são os fluidos ponderalizador. Sabe uma pessoa que está cheia de ilusão, cheia de plano, que fica voando e o marido e a mulher, volta, né? Aí a pessoa senta na cabine de passes e há uma sincronia no CEIU. Quem já tomou passe no CEIU já viu que você pode mudar a ordem da fila, mas você cai durante várias vezes com o mesmo passista. Levanta a mão que já aconteceu isso dentro da CEIU. Olhem para trás. Olha aí, fique com a mão aí, tá vendo você? A comprovação do público. Eu troco na fila, estou em outra posição, mas eu caio com aquele mesmo passista. Isso é quando a casa tem uma harmonia entre os trabalhadores e uma sincronia com a espiritualidade e com, principalmente, o comprometimento de ajudar, de curar, de restabelecer, né, o equilíbrio das pessoas. Bem, nós temos aqui ainda o grupo energético distante, que na verdade é muito difícil as pessoas estarem no passe, porque como eles economizam a mão para dar tchau, para não gastar as articulações, é difícil doar alguma coisa, né? Pode encontrar em algumas casas. A Guisa tem um esposo, né, Gisela? Cadê a Gisela? A Gisela tem um esposo que é bem racional mesmo, e ele já não sai de casa para não gastar. Então como é que ele vai dar passe? Deve existir algum, mas deve ser o passe assim, Dá mais? Já dei demais hoje. Ok, mas tem também. Bem, e nós temos aqui a base energética, que esse grupo energético do eu diferente, são potenciais principais deles. É o concentrador energético, tá? Ele é um concentrador energético, porque como ele tem um emocional para dentro, ele é um concentrador. E ao mesmo tempo ele pode se tornar um intensificador. Mas concentrador e intensificador não é a mesma coisa? Não. Concentra, a intensificação é na questão da pessoa que está recebendo, e a outra pessoa que está doando, ela pode intensificar o que você já tem. Concentrar é o que eu estou doando, intensificar é o que você já tem. Então, se o que está dentro de você, aquela energia, eu vou intensificar aquela energia, ele tem essa propriedade de intensificar, por causa do poder crítico e da energia que ela é acumulativa, né? O emocional, ele é acumulativo, esse eu diferente. Grupo energético do disponível, que é aquele grupo que está sempre esponja. Esse grupo, os potenciais é absorvedor energético e um doador energético. Então ele tem as duas coisas. Tanto ele pode tirar coisa ruim, como ele pode aquecer os corações que estão mais frios, né? Então tem isso aí é natural, é na natureza, essas potencialidades naturais. Bem, lógico, quem faz o feijão com arroz deve dizer assim, ai meu Deus, mas isso é muito complicado. Não é, a gente usa no CEIU, pessoas que têm poucos estudos, tem tudo, todo mundo compreende, porque é tão natural. Agora, lógico, para quem faz um feijão com arroz paradigmático, com paradigmas, com livros, defendendo tese, aí realmente vai ser complicado, porque eu não vou entender a coisa assim, porque eu estou muito cheio o meu copo, aí realmente vai ser difícil. Então nós temos aqui o grupos energéticos, o filtro aqui esse filtro aqui, é o filtro ativo. Temos 3 grupos básicos aqui, 3 bases energéticas. A base energética do grupo energético fazedor, que os potenciais principais é ativador energético e dispensador. Tanto eu posso ativar uma pessoa para ela ficar... Porque depois de uma pessoa sair de uma baixa autoestima, de uma depressão,
ela fica fraca, não fica? E tem pessoas que tomam remédio. Esse grupo, essa base aí, quando essa base energética do fazedor, eu discuto com qualquer profissional médico, que se ele for no médico, você não deve passar um antidepressivo, porque para eles você tem que passar uma boa trouxa de roupa para lavar, ou seja, coisas para fazer. Todos eles me disseram, está aqui a Graciele, né? Concorda, Graciele, com isso? Ó, ela é enfermeira, está dando assim com a mão, e ela sabe, se passar um antidepressivo para eles que são ativos, eles vão ficar assim, ó. Aí vão ficar com raiva contida, porque eu quero me movimentar, eu não posso. Agora, se tem o que fazer, aí vai embora o ciúme do marido, vai embora tudo, vai embora aquilo, porque aí eu gasto a minha energia. Não é? Uma aguinha para ela e uma aguinha para ela. Água, Wasser. Schnell, Wasser. Vamos lá. Então nós temos aqui o potencial aqui do fazedor, como ele dispersa energia, como ele também, né, doador de energias ativantes. Por isso que eles não podem tomar remédios. As pessoas generalizam os médicos, né? Eu dei um remédio para essa, tanto que a minha esposa foi ginecologista, já disse que ela estava com depressão, porque está tão forte o automatismo, depressão. Vai fazer um rap, depressão. E as pessoas, eu tenho depressão. Eu preciso justificar, porque eu não dei certo, meu marido não me quer, o meu amante não me quer, o meu filho não me quer, eu não tenho mais o que fazer. Depressão. É o rap da depressão. Eu acho que eu vou mudar de profissão, fazer o rap. Não, é um espírito aqui que é do rap, eu vou dizer o nome dele, que ele vai reencarnar, vai ser é o Tito, né? Ele está aqui, ele acompanha a gente há muito tempo, e ele que me faz fazer essas coisas. Os espíritos me ajudam para fazer performance aqui também. Né? Médio é uma coisa mesmo. E aí nós temos esse grupo energético que foi a Gisla, a Nazaré, que estavam aqui, que elas têm a questão de potenciais principais, tranquilizador energético, como o Roberto Oliveira. É bom você ficar por aqui já, viu, Wanderleia? Sentado aí na frente, que eu vou precisar de você aqui. O grupo energético vai ter esse lado tranquilizador, que foi um case que nós temos vários. Temos na época da Solange, da Sol, que tinha também uma criança lá, que é um case que eu conto no Nosfera. A criança tinha uma seborréia na cabeça, tinha uma coisa que ia para dermatologista, para tudo, para psicólogo, para tudo, não deu. Foi lá no CEIU, e a gente também ali, né? E a espiritualidade querendo que a gente, né, se tocasse. Aí um espírito foi lá na Sol e disse assim, olha, ele é do mesmo grupo que vocês, só é vocês conversar. Como é que você se sentiria se estivesse no lugar dele? Aí a Sol, a Gisla, que é do mesmo grupo, né, do menino, viram que o menino tinha uma coisa lá dentro que não botou para fora. E aí quando ele colocou para fora para a Sol, a seborréia foi embora. Agora a gente precisava tratar os efeitos causados por isso. Que aí tinha que ser pessoas para ativar o menino agora. Não precisava mais delas duas agora. Precisava de uma pessoa para ativar. De um futurista para botar fluidos diferentes ali. O Júnior, você tem que idade, Júnior? 42, não parece, está muito jovem. O Júnior tem 42. Eu já perguntei isso a 986 pessoas do grupo pacifista neutros, de países diferentes, de lugares diferentes do Brasil, como séptico. Todos eles me responderam, unanimemente, de várias idades, de 12 até 70 e poucos anos, 80, que é o mais velho, que eles, ninguém na família nunca vai conhecer eles, nem pai, nem mãe, nem mulher, nem esposa, nem nada, porque eles com 15 anos já têm 100 segredos para guardar, para não ter conflito, não é verdade? Então isso é uma verdade. Imagine que essa criança, é verdade? Os neutros que estão aqui e que aqueles que não fizeram o curso, que sabem disso, que é obrigado a guardar as coisas para não ter conflito, levanta a mão. Mesmo quem não fez o curso. Você não diz, por exemplo, Lucas, o Silvio falou mal de mim. Se o Lucas for um neutro, ele vai dizer, não falou nada, não sei, porque eu não quero o conflito adiante, então eu guardo coisa. Agora levante a mão, agora de novo, quem não fez o curso também, quem é neutro aí. Ó, teve pessoas que nunca vi que levantou a mão. Então, eu tenho essa energia calmante. Pode ver que a 99,9% das pessoas neutras me responderam. Só teve um que disse assim, eu não gosto de animal, mas eles gostam de mim. Eu não gosto de criança, mas eles gostam de mim. Então não foi um não, então é 100%. 100% dos neutros, tanto as crianças como os animais, faz assim, ó, você tem um animal brabo. A minha filha Fernanda, a Deise queria passar, eu queria passar, ninguém passava, porque o cachorro fazia... Vai ver que era a nossa energia. Fernanda ia, que era uma neutra, o cachorro fazia... Cara, naquela época eu não entendia isso. Vim entender quando eu comecei a fazer o estudo dos grupos de comportamento, não é verdade? Então vamos lá. Esse é o intimidador, mas vamos falar dele também, né? O grupo energético Eu Intimidador, ele é um tensionador energético, tá? O que é um tensionador energético?
para vocês entenderem. A pessoa tem uma ferida postulenta, eles têm um fluido que é um fluido quente também, mas só que diferente do disponível. O disponível é um fluido quente emocional, aqui é um fluido quente, ativo e totalmente assim, ó, tensionador, porque ele cria uma tensão que as bactérias parece que tem que sumir, é como se fosse um antídoto lá dentro, né? Um refazimento, tá certo? E também usa muito, porque nós temos no chakra aqui, que na altura do esplênico, nós temos aqui a questão porque são glândulas, né? Os chakras estão colocados em algumas glândulas, né? Em nosso corpo, né? E aqui nessa glândula, porque eu não vou falar da funcionalidade do pâncreas, porque tem duas funcionalidades, né? Esófago e a outra que é endócrina, né? O pâncreas. Mas na parte endócrina, esse grupo de comportamento, ele consegue forçar a uma construção de novas enzimas. Vocês viram ontem um desenho que o Lucas fez da enzima ali? Aquilo que fez. Então o coronel, pelo que eu estou vendo, ele deve ter essa propriedade intimidadora, seja em primeiro ou segundo plano, que ele consegue modificar as enzimas. Mas nem outro magnetizador não vai conseguir fazer isso que o coronel consegue fazer. Esse está o grande segredinho da coisa. Não é generalizar. Nós somos diferentes. Eu costumo dizer nos livros que escrevo, que eu considero a humanidade um todo heterogêneo. E nós somos partes diferentes desse todo, que quando estamos reunidos, e a questão 151 e 152 do Livro dos Espíritos fala que nós nos tornamos assembleia. Porém, como responde a 151 e 152, jamais perdemos a nossa individualidade. A prova disso está nas nossas digitais. Alguém aqui tem uma digital igual a minha? Não vai ter. Assim também tem as nossas digitais energéticas e digitais psíquicas e espirituais. Ok? Bem, então aí é um fortalecedor e ele também fortalece seja o câncer, a leucemia, e fortalece também algumas propriedades mais profundas, mais problemáticas, porque ele tem uma energia psíquica de enfrentar os problemas mais difíceis, né? Tá. E aqui nós vamos falar de um chakra, porque eu com a psicometria e a minha vidência, clarividência, que nesse cepticismo eu perdi muito tempo. Quando o Jacob falava, outra pessoa falava, dizia, mas será que tem esse humeral? E eu passei, agora veja o problema, eu passei a desconfiar, mas eu fui estudar para ver se tinha. E o problema das outras pessoas é que eu não concebo, eu não compreendo, eu já rechaço. Não, não e não. E vou desencarnar e vão dizer lá em cima, sim, sim e sim. Achei que era não. Teimosia, vaidade, paradigma. E nós consideramos, eu me considero a ponta da ponta do cocô do iceberg, que está lá na pontinha do gelo. Porque vai chegar pessoas pegar isso aqui, vai melhorar e muito. Vai descobrir coisas que nós não descobrimos ainda. Mas toda ciência, todo estudo, toda verdade, ela tem que ter um pontapé inicial. Não é verdade? Então assim, o chakra numeral, eu consegui ver, mas ele só entra em faixa vibratória forte em 2 grupos, que eu consegui ver e posso prová-lo. O grupo Vanderléa, cadê ela? Já vai vir para 3 trabalhos então. Era só 1, vai vir para 3. Interessante, eu não coloquei outras coisas não, né? Ali, não tem outros grupos não? Não coloquei não foi? Ah, não coloquei todos não. O grupo dela está no livro, mas tem essas tabelas, todas as tabelas estão no livro, todas. Por favor, Vanderléa, vai funcionar? Ó, esse é o problema da energia eletrostática dos futuristas, ó. Ó, não, é computador. A minha filha, ela está no o Wi-Fi sai, ela me entrega no mesmo ambiente, o Wi-Fi volta, eu entrego para ela, o Wi-Fi sai. Ela me entrega, o Wi-Fi vem, eu entrego para ela, o Wi-Fi sai. O negócio não funciona do celular, eu digo, filha, vou desligar e ligar, o negócio funciona. Ela quer fazer, o negócio bloqueia. Todo futurista, quando não está bem, chega em casa, os aparelhos. Fala sobre isso, Vanderléa. Esse funciona? Meu, olha aí, ó. Não, isso não foi de propósito, não. Isso aí vão achar que foi pegadinha, viu? Para com isso. Eles vão aprender hoje. Deixa eu dar um passe aqui em você. Dá um passe aqui. Não é no microfone, é em você. Oi. Ainda não, né? Jesus Cristo, espera aí. Vou por aqui. Tem que dar. Vamos ver. Não, eu acho que o problema é dela mesmo, viu? Agora, é exatamente sobre isso que a gente queria falar. Oi. Esse foi. Pronto, vamos lá desligar. Olha, estava funcionando até agora, né? Vem outro aqui, daí funciona. Não, mas eles descarregam a pilha, lógico. Mas eu já entrevistei quase 200 pessoas. E a Vanderléa,
Eu chamei ela porque ela já deu vários feedbacks sobre isso, né? Quando ela era muito teimosa, não queria se ver no futurista, lembra? Em grupo nenhum, né? É. Vamos lá, pode falar. O que exatamente agora, nesse momento, você quer que eu fale? Você está aqui comigo agora ainda? Sim, eu estou presente. Porque eles só ficam presentes se for interessante, se não for, eles ficam assim, ó. Mas você quer que eu fale dessa questão dos Sim, aparelhos? Isso. Então, alguns exemplos, né? Computador não funciona, não liga, demora, trava. Aí, solução que eu já encontrei para isso. Sai, toma uma aguinha, faz uma prece, toma um banhozinho, vai ver outra coisa e retorna com outra energia. E aí funciona. Qual é o seu grau de ansiedade visto por você? 100%. 110? Só 100? 110. Extremamente ansiosa, né, pelo futuro. Estou aqui, mas já estou pensando no que eu tenho para fazer, enfim. E um outro exemplo, eu tinha um celular e ele dormia bem próximo da minha cabeça e é uma fase da minha vida que eu estava muito mal. Sabem aquele espelho de banheiro assim velho que fica todo borrado, todo com tipo uma ferrugem, né? Aquele espelho borrado. Assim ficou a tela do meu celular. E aí eu abandonei ele por um tempo, comprei outro, achei que estava totalmente estragado, mas depois eu fui lá olhar e ele estava funcionando. Depois de um tempo lá sozinho, aquelas energias, né? Sem ela? Minha, exatamente, aquilo desapareceu e ele voltou a funcionar. Mas se vocês vissem a tela do computador, ele estava todo igual um espelho desses velhos, assim, que tem aquela mancha, né? E uma outra situação que eu comento agora, que eu associo a isso, eu não posso dizer que é, mas eu trabalho num restaurante, a gente tem um relógio, e a maioria lá é do meu grupo. Olha, semanalmente eu não diria, mas a cada 2 semanas ou 3 a gente tem que trocar as pilhas do relógio. E é por isso, porque a gente afeta a energia, né? Consome, sei lá como é que funciona, ele sabe muito mais que eu, mas a gente afeta sim a questão da energia da pilha. Wanderleia, e quando você está no passe, eu noto que a gente usa muito você, o grupo que você faz parte, para restabelecer aquela vontade empreendedora que as pessoas perdem, né? As pessoas que ficam desoladas, parece que não tem mais vontade de viver, e vocês quando estão bem, lógico que você hoje não tem nada a ver com a Wanderleia que entrou no CEIU, mas vocês conseguem energizar essas pessoas também, né? Quando vocês estão bem, né? Sim, é porque a gente tem a energia ativante do futuro, da imaginação, né? Tipo de uma meta, de um resultado, então a gente impregna na pessoa essa coragem, essa força, né? Esse tipo de magnetismo, para elas se reanimarem, né? Levantarem sua autoestima novamente. Muito obrigado, Wanderleia. Já me avisaram aqui que eu tenho 5 minutos. Como eu não vou imitar o Clóvis Nunes, né, o professor, porque 5 minutos para ele, eu acho que o relógio dele é maior do que o meu, né? Com brincadeira, viu, professor? Isso é uma brincadeirinha. Então, o chakra numeral na Wanderleia, na Tunice e na Elisângela que estiveram aqui, na própria Graciela, em todos que são fazedores que estão aqui sentados, o humeral, ele tem uma parte que eles sentem uma dor aqui nas costas, uma coisa aqui, um sufocamento. E quando a gente começou a usar o humeral e dar passe nos fazedores, que a gente sabe os grupos de todos que vão fazer o tratamento, a primeira coisa que a gente faz é descobrir os grupos dele. Quando essas pessoas dão passe no humeral, dessas pessoas que são fazedoras ou futuristas, ou aqueles que têm esse ego de apoio forte, quando dá um passe ali, elas saem assim, tirou com a mão, eles dizem, tirou com a mão, porque eles têm, o fulcro deles é aqui, no humeral, nessa localização. Porque há uma confusão em relação a chakras escolásticas, né? Muitos querem dizer que nós vamos ter, de baixo para cima, vamos ter o básico, né? O básico, que outros querem acordar o Kundalini. Acorda, Kundalini, fogo serpentino. Mas a gente mudou. Quando a gente ficou erecto, o nosso Menergia, o nosso chakra principal, começou a ser aquele que tem um contato maior, que está no centro da cabeça, porque existe uma divisão aqui. Aqui são os fluidos mais densos e aqui os fluidos mais de alta frequência, baixa frequência, alta frequência, baixa frequência. Até porque é físico, né? Vai ter localidade com instinto, com fluido vital, etc. Bem, então, vamos aí falar de todos, né? Seria o básico, tem uns que não querem o básico, só conta daqui. É genésico, esplênico, gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal e o quê? Coronário. Olha aí, o pessoal está ligado, coronário. Bem, pode ser também básico, genésico, esplênico, gástrico, humeral, o cardíaco que fica do timo, na glândula do timo, e depois o laríngeo com a tireoide, paratireoide, depois aqui com a hipófise, né?
E aqui com epífise, etc. Não importa, o que importa é saber para que isso, como eu faço isso e como eu posso restabelecer isso. Então, essas disfunções nas pessoas que têm como filtro a polaridade ativa, ainda sofrem da irritação e impulsos. Isso aqui está no livro, tá? Por que está em branco isso? Porque são textos do livro, esses textos em branco. São textos que estão no livro, tirando aquele dos chakras que não está no livro, todos estão no livro. Então, como vocês viram aqui os painéis humanos que nós fizemos, as próprias pessoas falando para vocês, o livro está muito mais completo do que o que a gente está falando aqui, só que o livro não explica como a gente está explicando alguns detalhes também que a gente deu hoje aqui, né? Certo? E ele tem a localização dele, tá? Essa localização também está. Então nós temos, coloquei o desenho dos chakras, que são os 8, e com mais o numeral 9. Bem, é muito pouco tempo, vamos passar rápido. Nós temos aqui a função energética do aplicador energético, que vai ser o disponível, colocamos alguns só. Então eles são amparador energético, intensificadores de fluidos, restabilizadores emocionais, modelador fluídico, automaticamente se molda à necessidade do receptor. Vocês viram que a Kátia que veio aqui, nós tivemos a Dora, temos a Vanilda, que é passista, entre outros ali, e todas as pessoas disponíveis que são desse grupo de comportamento, pode ver que eles trabalham com molde, eles querem perceber a necessidade do outro, eles se moldam. Então, energeticamente também eles se moldam à necessidade, como fazem na vida psíquica e na vida normal, fazem na vida energética também, se moldando à necessidade do paciente, se moldando à necessidade daquelas pessoas, tá certo? Levanta a mão quem já percebeu isso aí, mesmo que não fez o curso. Eu vi que pessoas estão com a cabeça ali. Muito bem, ok. Bem, uma função energética do receptor, agora aqui como receptor energético, né? Ali é como aplicador, como paciente aqui. Acumuladores de cargas emocionais autodestrutivas, que vai aparentar que é uma depressão profunda, uma coisa, porque eu estou me instituindo, aí você pergunta, por exemplo, o Alamar me pergunta assim, está melhor da dor de cabeça? Pergunta para mim. Está melhor, né? Não, está para morrer, ainda bem que você veio me ver. Estou com um olho de pinto no pé, um olho de peixe nesse outro, é um inferno, olha, eu não aguento mais, eu tenho enxaqueca, fui no médico, disse que estava com essa dor, que eu tenho um tumor na cabeça, porque eu sinto tumor na cabeça. Sabe o que o médico disse para mim? Aquele homem zarrão grande, 1,90 m, mostrou aquela tomografia, dizendo que não havia tumor, pois eu joguei no chão e disse para ele, eu só estudou para burro, porque o tumor é meu e ninguém tira. E fui-me embora. Quer dizer, essas pessoas vão acumular energias destrutivas. Eu tenho um case de São João Batista, a mulher inclusive crente, e essa filha dela trabalhou durante uma fábrica de calçados lá, foi RH, e ela é disponível. Ela contou e perguntou para mim, pode uma pessoa, Zé, pedir um câncer de fígado e o câncer vir, e o câncer aparecer? 4 anos dizendo que tinha um câncer de fígado, tirou todo tipo de coisa e não tinha, mas de tanto diz assim, eu tenho, eu quero, mas ela desencarnou com um câncer de fígado. O Júnior conhece a pessoa, né? Vou dizer o seu nome só, Mázara. A mãe da pessoa, né, desencarnou com câncer de fígado, que foi, inclusive a filha atesta que foi, porque ela era desse grupo, ela deu todas as características que era desse grupo. Então, assim, autodestrutivas não devem receber fluidos frios por mais 2 aplicações. Uma pessoa que seja racional dar fluidos frios ali, nesse processo de não devem. A gente já teve isso no laboratório dentro da CEIU, comprovando com os pacientes, que muitas vezes são luteranos ou católicos, nós tivemos a certeza. Bem, e não devem receber fluidos frios, mas a tendência a sugar as energias de quem está mal, e depois sentem-se carregados, como os disponíveis disseram aqui, vocês levantaram a mão naquela hora, aí eu tenho aquele efeito esponja, se eu não estou bem, eu vou me sentir muito sobrecarregado, e posso achar que estou com obsessor, achar tantas coisas na generalidade, para ter a justificativa e a desculpa do que eu estou sentindo, que aí eu vou achar que eu estou passando por tudo isso, não é? E essa tendência de sugar, ela é muito ruim, porque termina eu não encontrando a causa do que aconteceu comigo. Vou ter que acelerar aqui um pouco. Aqui vocês têm no livro, isso aqui está tudo no livro, quem quiser comprar o livro Nosfera, vai ter isso tudo no livro, receptor energético, tá? E aqui nós vamos também ter um outro grupo energético, que é o neutro. A gente falou aqui que são pessoas que têm um fluido calmante. Na tua casa já dá para ver isso. Quando tu tem um neutro em casa, não é? Aí você pergunta assim, o Nelson falou mal de mim? Pergunta para mim. O Nelson falou mal de mim? Não sei de nada, mas o Nelson meteu o pau no Júnior. Eu sempre digo isso porque eu não quero conflito, e eu sou uma pessoa calma, que os animais gostam de mim, as crianças gostam de mim. Eu estou repetindo isso porque eu tenho várias pessoas para provar. O próprio Júnior mesmo, né, Júnior?
Não é verdade? Não é assim que você funciona? O Júnior ele pode dar fluido calmante se ele quiser, acalmar o ambiente, mesmo sendo racional. Porque ele não foi criado como uma fazedora como a Gisela aqui. A fusão dela está com a fazedora, né? Ok? E a própria reencarnação da Gisela lá atrás foi uma pessoa muito ativa. E aqui uma demonstração que está no livro de um grupo energético diferente da singularidade, que eu estava imitando ele aqui, que é meu irmão mais velho. Né? Você pergunta, meu irmão mais velho é um cara superintendente, bem sucedido, como é que vai? Ele sempre tem uma queixa. Ah, minha diabetes não está boa. Nunca vai dizer assim, cara, estou bem, nunca. É normal. E ele, quem olhar para ele, cara, esse cara tem depressão. É um estado normal. Quem é eu diferente aqui sabe disso. Tem algum eu diferente aqui da casa para levantar a mão aí para eles verem? Naí, cadê Naí? Está por aí? Ó, tá lá. Ó, Naí levantando a mão ali. A Adriana Hayashi, ó. E tem outros aí que, é um estado natural. Eles têm aqui, ó, tem maior uso psíquico na base energética, é um ego de apoio que eles têm, que tem um lado disponível. Eles ajudam para depois se vitimizar. Tá vendo, Lucas? Eu fui ajudar esse tal de Júnior e agora estou aqui, ó. Se calhar eu vou até morrer de fome. Que agora ele me levou tudo que é meu e não vai me pagar, gajo. E aí, o que faço? Brincadeira, vai me prender depois, quando eu for em Portugal. Estou fazendo tudo isso porque quando chegar em Portugal ele vai dizer, estás preso. Eu digo, por quê? O que fizeste comigo no Brasil? Brincadeira. E tem essa base energética aqui, que é o outro ego de apoio, que tem menor uso psíquico na base energética fazedora, que é a reativadora, né, um tensionador de lesões e tumores também. E vai ter também a base energética intimidadora lá dentro, intensidade emocional, confrontadora, energética, explosão. E vai ter também como subegos a base energética otimista, insatisfação energética, desintegrador fluídico. Tudo isso, uma pessoa do eu diferente, essa base energética, vai ter, ela tem tudo isso, só tem que saber usar isso. E se ela tiver como receptora, ela pode canalizar, porque são pessoas que sentem até... Ai, estou sentindo as minhas capilares do pé. Sente até os neurônios fazendo assim, ó, tss, né? Estou exagerando um pouco, mas sente o corpo todo. Então, a Beatriz, quando eu conheci ela dizia que tinha uma bucite. Eu digo, Beatriz, é porque tu sente o teu nervo coçar dentro. Quando ela botou na cabeça que ela não tinha bucite, curou. Ok? Para finalizar, vamos dar uma carreirinha aqui. Isso aqui eu cortei, tá? Por que eu cortei? Porque senão ninguém compra o livro. Tem aqui de lado os atributos aí evolutivos, os atributos sagrados aqui de lado, né? Nas bases energéticas, o fazedor, que a ira é o princípio elementar natural, a gente legitima com os filósofos, com Kardec na 907, 908, etc. Tem o neutro que tem indolência, mas ele tem conciliação, ó. Na verdade, os atributos naturais, seja para a empresa, seja para o centro espírita, seja para a vida real. Uma pessoa fazedora, ela tem a ira, que é boa, que é uma coisa boa, mas a Igreja Católica, depois de Evagrio Ponto, transformou a ira num pecado capital, pegou só 7. Praticidade, tem aqui o neutro calmante, que tem a conciliação, tem um intimidador que é quente, tem um confronto na energia, confronta um tumor muito bem confrontado. Tem um otimista que é motivadora, tem a liberdade, faz a pessoa se libertar com essa energia. Tem o continuador que tem energia ponderada, pondera a pessoa que está muito ilusória. Então ele deixa a pessoa bem se agrupar com a família, a pessoa consegue... Já vi pessoas sair do passe do André ou do Roberto, nunca contei isso para eles, e a pessoa voltar para a família. Estava pensando em deixar a família porque está com os fluidos meio que imaginativos, e o continuador tem essa propriedade de ponderação, de seguir as regras, né? O distante, aí são racionais. O diferente, a absorção, a inveja, o crítico, que é a energia crítica, né? Tem a crítica. E o futurista, que é transformadora, a energia transformadora, tem esse lado, são adaptáveis. E o disponível, que é a energia modeladora, são o altruísmo que eles têm inato neles mesmos. Então, era isso que nós tínhamos para oferecer para vocês. E para finalizar, são tantos os pensamentos que nos envolvem agora nesse momento, mas dizer para vocês que isso aqui é uma descoberta. Há 16 anos atrás, uma ferramenta maravilhosa chamada Enneagrama, eu deixei de lado porque encontrei 204 não conformidades dentro das pessoas normais, do dia a dia, do day by day, né? E sou muito grato, tenho 49 livros aguardados na caixa e tive que partir para as pessoas. Só para contar para vocês uma historinha, quando eu estava fazendo esse laboratório na minha casa, no meu lar, a minha esposa ligou para Recife e eu vi entre a porta que ela está dizendo, é melhor vocês virem aqui, intervir ele, porque ele está pagando lanche para as pessoas dentro de casa e dizendo para mim que as pessoas estão pagando, ou seja, o dinheirinho que a gente tinha, eu tirava de lá, dava para ela, só que uma hora ela descobriu, né?
a tampa das panelas, porque ela dizia para minha família que ele está louco, ele disse que descobriu alguma coisa e está fazendo. Lógico, nem a minha esposa, que é catarinense, muito catarinense, de alemão com italiano, nem ninguém ia acreditar numa coisa dessa. Mas pela psicometria a gente via, começamos a decodificar que existiam códigos energéticos, que as pessoas tinham uma identidade energética, que esse é calmante. A gente começou, e nesses 17 anos, hoje, é emocionante estar colocando tudo isso aqui para fora. Olha, que Papai do Céu abençoe a todos nós nesse Foreblu, e muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz, e que o meigo Rabi da Galileia esteja conosco sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.